Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula, né, ao vivo, hoje, na segunda aula do curso de Analista Financeiro Júnior. E hoje nós vamos falar sobre a contabilização do balanço patrimonial. Tá? Para quem às vezes não conseguiu assistir a nossa primeira aula, né, eu recomendo voltar na nossa plataforma e lá assistir tanto o conteúdo, né, que tem sobre balanço patrimonial, as noções gerais, e também a parte classificatória, que a partir daqui é uma sequência de conteúdo, né, que não dá para ficar pulando, ou pelo menos você não pulando vai facilitar um pouco o conhecimento. Antes da gente começar a parte prática, né, da aula, que a gente tem aquele mesmo objetivo de vir fazendo no arquivo Excel e fazendo também a questão da tabela dinâmica, né, para automatizar a parte da geração de relatório, vamos entender o que é essa contabilização e reforçar também rapidamente o que seria o balanço patrimonial, as vantagens da gente fazer isso, beleza? Se vocês quiserem só dar uma confirmada, tá? Se o áudio está ok, se está no nível bacana, pode mandar ali no chat, perfeito? Bom, primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte, quando a gente fala de contabilização, são as movimentações financeiras que acontecem numa empresa. Então, por exemplo, essa empresa ela é fundada, ela compra, ela vende, ela contrata, ela demite, né? Paga à vista, a prazo, faz financiamento, faz empréstimo. Então, a ideia da contabilização é da gente conseguir mensurar, entender essas operações, para entender o impacto da movimentação no patrimônio da entidade. Então, esse é o nosso alvo, o nosso objetivo. E quando a gente fala balanço patrimonial, é um dos relatórios, né, principais que a gente tem. A gente tem três. É o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultado de exercício e o demonstrativo de fluxo de caixa. Né? A Kívia confirmou sobre o áudio. Beleza, obrigado, viu, Kívia? Então, quando a gente fala do balanço patrimonial, a gente está naquela vertente de onde o dinheiro vem e para onde que ele vai. Tá? Esse é o principal objetivo. Lógico que com a evolução das nossas aulas, a gente vai integrando isso. Então, por exemplo, na aula 3, nós já vamos falar do DRE. Na aula 4, a gente vai aprofundar um pouco mais no DRE, falando, por exemplo, de movimentações de contabilização. Na aula 5, a gente já fala do fluxo de caixa, e na sexta aula a gente fala de uma integração, que tem tanto o balanço quanto o DRE com o fluxo de caixa. Então a gente vem escalando, né, de maneira ali, né, automaticamente sob dosagem, mostrando, né, o impacto e a importância de cada um desses relatórios para vocês. E na sexta aula, que vai ser a última aula do módulo de contabilidade, a gente faz essa integração, beleza? Lembrando que nós temos um arquivo PDF, né, com o caderno de exercício, onde eles já estão disponíveis para vocês na nossa plataforma. Então, recomendo, né, sempre que possível, dar uma leitura com antecedência para entender o nível do exercício que nós vamos fazer a cada aula. Além disso, você pode usar ele para assistir junto, né, ou rever em conjunto a aula. Para quem está assistindo ao vivo, vai acompanhando ao vivo. Para quem vai assistir no formato gravado, pode ir acompanhando no próprio computador. A minha recomendação também é que faça principalmente essa aula, né, no computador, em virtude de ter uma tela maior, de você conseguir enxergar as projeções do nosso arquivo Excel. No celular, que seja possível você assistir, mas talvez você perder um pouco de desempenho, tá? Lógico que isso aqui é apenas uma sugestão, uma recomendação para você ter o máximo possível de produtividade e desempenho na aula, tudo bem? Dito isso, vamos abrir aqui o nosso arquivo, então, né, de exercício. Dessa vez nós vamos para o exercício número 2, tudo bem? Então, aqui no exercício número 2, nós temos a situação da Heloísa, né? A Heloísa, ela decidiu empreender em 2022, né? Ela tem com formação em ciências contábeis, e sabendo da extrema importância demonstrativa financeira, ela registrou todas as operações que aconteceram, né, na empresa nos primeiros 15 dias de vida. Dessa forma, né, ele pede para a gente fazer essa contabilização e entender qual que é o demonstrativo contábil da empresa. Ele dá lá a série de movimentações, nesse caso, os primeiros 15 dias, para cada dia a gente vai ter uma operação. Então, a gente vai ter 15 contabilizações. E no final ele pede, né, para a gente, além de contabilizar, fazer aquele parecer, que é muito importante, além da gente, né, entender a movimentação, de onde o dinheiro vem, para onde vai, né, a gente fazer esse parecer de conclusão, né, rapidamente mostrando aqui, sobre o formato de um relatório que a gente vai chegar nesse ponto muito em breve. Perfeito? Então, vamos aqui abrir o nosso arquivo Excel, literalmente do zero, né, do branco, vamos fazer esse procedimento. Minha recomendação para quem está acompanhando no ao vivo,
talvez vai prestando atenção, fazendo as devidas observações, para que depois você assista o vídeo gravado, aí sim você possa fazer o arquivo. Talvez você consiga maior performance. Talvez, se for acompanhando no mesmo momento, pode surgir dúvidas, né? Porque aí vai estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Então, recomendo, fica atento, presta atenção, vai anotando ali os pontos, né? Se tiver dúvida, pode perguntar no chat, obviamente, mas aí depois eu recomendo, né, no segundo momento, você parar, e aí sim, vai pausando o vídeo, né? Talvez você tenha mais performance. Lógico, novamente reforçando, isso é uma recomendação, beleza? Vamos dar um zoom aqui na tela, para facilitar a nossa vida. E já vamos deixar as nossas abas nomeadas, conforme a gente já falou, e a gente já viu que tem algumas vantagens em termos de organização, né? Então, essa aba aqui a gente já sabe que é lançamentos, é a nossa primeira aula, né, que a gente vai usar isso aqui para lançamentos. A gente vai ter uma aba de relatório, que a gente vai gerar, mas vamos criar um negócio aqui, antes de falar de contabilização, que eu acredito que seja muito importante, né? Então, olha só, eu vou chamar aqui só de gabarito, tá? Pô, a nossa colinha, beleza? Esse gabarito, a nossa colinha, vai ser muito importante para a gente não esquecer da parte contábil. Vamos aqui tirar as linhas de grade. Vamos escrever aqui, ó. Ativo, passivo, mais PL. Beleza. O que que acontece? Então, basicamente, a gente tem esses dois grupos de contas, né? Os ativos são os bens, direitos, onde a empresa investiu, onde a empresa colocou o dinheiro dela. E os passivos são as obrigações, as dívidas, de onde o dinheiro está vindo, que foi basicamente o que a gente falou no nosso primeiro módulo e também na nossa aula ao vivo. E aqui, tecnicamente falando, a gente vai ter a questão de débito e crédito contábil. Talvez seja novidade para algumas pessoas, algumas já tenham visto falar esse termo, mas uma coisa que eu quero reforçar aqui com vocês, o débito e o crédito não tem nada a ver com movimentação bancária, né? Quer dizer, você fala, vou acreditar na sua conta, é aquele negócio. Não tem nada a ver com a movimentação, débito, crédito bancário, beleza? Então, contábil é um pouco diferente. Então, o que que a gente vai lembrar? Em termos básicos, olha só, os ativos costumam ficar nessa posição, né? Ou seja, deixa eu só permitir aqui o Marco, pediu para entrar na aula. Pronto. Os ativos costumam ficar nessa posição, que é a posição do lado esquerdo. E os passivos, mais o patrimônio líquido, costumam ficar nessa posição, que é a posição do lado direito. Isso falando na visão gráfica, né, do balanço patrimonial, beleza? Então vamos só fazer um esqueleto aqui, tá? Mais ou menos seria uma ideia dessa, né? Então, eu tenho ali os ativos numa posição, né? Numa vertente do lado esquerdo e os passivos do lado direito. Por que eu estou mostrando isso? Com uma visão para a gente começar a entender, né, graficamente o balanço patrimonial e que ajuda a questão do débito e crédito também. Beleza? Deixa eu colocar uma borda aqui só para separar. Ok. Dito isso, o que nós temos que entender? Todas as vezes que eu vou aumentar uma conta de ativo, ou seja, eu vou comprar algo, eu vou colocar dinheiro no caixa, eu vou registrar uma marca, todos os ativos são de natureza devedora. Tá? Inclusive, isso vem do latim, né, que é devido a mim e tudo mais. Mas sempre para você aumentar um ativo, você vai debitar. Beleza? Sempre. Então, a gente já coloca a nossa colinha aqui. Aumentar. Débito. Beleza? E nos passivos e patrimônio líquido, eles são de natureza credora. Ou seja, automaticamente de onde o dinheiro está vindo, tá certo? Então, sempre para aumentar um passivo, eu vou creditar. Então, isso aqui é o segredo, isso aqui é a chave, legal? Novamente reforçando, isso aqui não tem nada a ver com aquele crédito e débito bancário, perfeito? Não faça associação, que automaticamente, provavelmente, você vai ter essa confusão, perfeito? Então, aqui é ativo, lembro que ele é sempre natureza devedora. Então, estou aumentando o dinheiro em caixa, débito. Estou automaticamente comprando mercadoria, débito. Estou registrando minha marca, débito, porque a natureza do ativo é devedora. E do passivo, eu comprei a prazo, então vou ter um crédito dos meus fornecedores. Eu registrei um funcionário, preciso pagar um salário para ele, natureza credora. Então, todas aquelas dívidas, o dinheiro que vai vir, eu vou creditar. Então, sempre para aumentar, a gente tem essa visão. E para reduzir a conta, vou fazer o contrário. Para reduzir uma conta de ativo, eu vou creditar. E que deve. E do ativo, do passivo, eu vou debitar. Eu faço ao contrário. Como assim reduzir ativo? Porque, de repente, você pode comprar algo à vista. E aí, você comprando algo à vista, o seu caixa reduz. Então, quando acontece esse tipo de situação, para acontecer a redução,
você vai creditar as contas de ativo, que ele acaba reduzindo. Perfeito? É nesse sentido. Ah, eu vendi minha mercadoria. Então, se você vendeu a mercadoria, ela deixou de existir. Então, nesse sentido, para baixar a mercadoria, você credita ela, porque um crédito numa conta de ativo, ela reduz. E a mesma coisa nos passivos, né? Os passivos, como ele tem uma natureza credora, para ele reduzir, você vai debitar. Como assim? Que exemplo seria esse? Então, um exemplo, eu paguei um fornecedor. Eu estava devendo ele 10 mil reais. Ou vamos supor que eu paguei tudo. Então, nesse caso, eu vou debitar aquela conta. Na hora que eu debitar, ele vai amortizar, ele vai zerar aquela dívida com o meu fornecedor. Beleza? Então, esse aqui é o nosso gabarito. Para a gente sempre tiver dúvida, a gente pode printar, já anotar isso daí, para a gente vir e fazer essa consulta. Beleza? Então, principalmente para quem nunca viu essas terminologias, né, essa parte técnica, acaba ajudando demais a gente fazer associação. Lógico, a melhor forma de aprendizado é a gente ir para a prática, tá? Por isso que nós vamos mostrar aqui para vocês, mas está salvo aí no gabarito, tá? Fica à vontade se quiser printar a tela. Vamos aqui para o lançamento, então. Antes disso, vamos na guia exibir e tirar essas linhas de grades aqui, né? Que de repente pode vir a atrapalhar. Beleza? Deixa eu já pegar o programinha aqui de zoom, caso a gente precise também, para dar o zoom em alguma conta. Deixa eu abrir aqui antes da gente começar. Prontinho. Vou voltar minha tela. Pronto. Já voltamos. Agora vamos lá, então. Vamos pegar aqui a movimentação do nosso exercício. E olha só, aqui ele começa falando que no dia 1º do 9, né? 1º desse mês, a Heloísa, ela constituiu uma empresa, né? Ela abriu uma empresa comercial, né? Oliveira, né? Limitada, de um capital de 500 mil reais. E aí ele conta o que ele fez com esse dinheiro. Ele colocou 150 em dinheiro, 130 ele colocou como 150, perdão, na verdade, ele falou que vai ser integralizado em dinheiro, 220 em prédio e 130 ele vai colocar no próximo ano, ele já fez o compromisso. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro ponto, vamos criar a estrutura da nossa tabela. Então, vamos lá. A gente já sabe que tem o campo data, então já coloca os cabeçalhos para a gente ir alimentando. Já sei também o campo importante, que é o histórico. Então, vou precisar desse histórico, que simplesmente é copiar aquela movimentação, tá certo? O tipo, né? Ou natureza da operação, se é débito, crédito, qual a conta, ou seja, conta caixa, conta banco, né, aquela conta da movimentação. E o grupo de contas, ativo circulante, passivo circulante, né, e também, o mais importante, os valores. Beleza? Então, já criei o cabeçalho. Por enquanto, não vou inserir uma tabela. Vamos fazer a movimentação, e depois a gente insere a tabela, porque a gente já viu os benefícios que ele gera na hora de gerar um relatório automático. Perfeito? Então, aqui a data, eu já sei que é dia 1º do 9 de 2022. Já coloco isso aqui. Inclusive, o histórico, ó, eu posso já fazer o seguinte. Já copio isso aqui, ó. Seleciono tudo, copio. Venho aqui no histórico e colo. Tá certo? Lógico que ele vai colar tudo, né? Se eu quiser, eu posso deixar o campo histórico curto aqui, que automaticamente ele vai interferir. Na hora que eu digitar aqui ao lado, ele sobrepõe. Tá vendo? Então, é bem tranquilo isso daí. Então, vamos entender o que está acontecendo, né? Então, a gente já tem a parte do débito e crédito que a gente tem que fazer, ou seja, de onde o dinheiro vem, para onde que ele vai. Então, ele fala o seguinte, abertura da Comercial Oliveira Limitada, com capital inicial de 500 mil reais, da seguinte forma. Então, quando ele fala que ele fez a abertura da Comercial Oliveira com capital inicial de 500 mil reais, ele está contando que o empresário abriu essa empresa com R$ 500 mil. Então, ele já está contando automaticamente aqui de onde o dinheiro vem. Então, de onde que esse dinheiro veio? Ele veio basicamente do PL, capital social, 500 mil reais. Então, praticamente essa informação é a informação principal que nós temos. E aí depois ele conta o que ele fez com esse dinheiro, que é o destino. Ou seja, ele falou que 150 mil reais ele ficou em dinheiro, que é uma conta de ativo. 220 mil reais ele colocou em prédio, também é um ativo, inclusive imobilizado. E 130 mil reais ele fez o compromisso, fez a promessa que ele vai fazer a integralização no próximo ano. Perfeito. Então, dito isso, vamos fazer aqui a contabilização. Então, o primeiro tipo que eu vou colocar aqui é o crédito. Por que o crédito? Porque eu identifiquei inicialmente que o dinheiro está vindo da conta capital social. Então, capital social, que é um grupo de contas de patrimônio líquido, no valor de 500 mil reais. Beleza? Vamos colocar valores aqui sempre em monetário. E às vezes você pode estar se perguntando, por que eu coloquei valores, né, no caso passivo, o patrimônio líquido, em negativo?
todas as vezes que a gente tiver essa contabilização das contas de passivo, patrimônio líquido, a gente coloca em negativo. Vocês vão ver o impacto disso, principalmente quando a gente estiver trabalhando contas de resultado. Então, esse negativo significa aquelas contas que são naturezas credoras, beleza? Então, a prática que a gente já faz, já contábil, sempre que tiver contas que tenham natureza credora, você lança com um sinalzinho de negativo. E uma forma também de você associar, opa, foi de onde o dinheiro veio, a origem desse dinheiro. Então eu preciso devolver, de certa forma, esse dinheiro àquelas pessoas que acreditaram no negócio e investiram. No caso do sócio, você devolve em forma de lucro, né? Que parte desse lucro é distribuído em dividendo. Posso ajustar aqui o tamanho da coluna, né? Caso eu queira. Inclusive, agora eu já posso até inserir a tabela, já que eu já tenho algumas informações. Então eu venho aqui, ó, na guia inserir. Depois da guia inserir, eu vou escrever aqui na parte de tabela. Perfeito? Aqui ele vai abrir uma caixa de opção, perguntando se a tabela tem cabeçalhos. Ele já identificou que sim, eu só dou um OK, tiro o zoom. Ele já até alimenta conforme a gente já viu, né, nas aulas anteriores. Uma corzinha, fica interessante, né? E tudo mais. Perfeito. Agora, eu preciso, deixa eu abrir um pouquinho o campo histórico, a gente tem espaço. Ó. Posso abrir aqui para ficar até do tamanho bacana, ó. Tá aqui, vamos deixar assim para não mostrar tudo ficar muito grande. Agora eu tenho que fazer as contas de contrapartida, ou seja, as naturezas devedoras. Onde esse dinheiro foi? Então a gente resgata que esse dinheiro foi, olha só, parte ele foi no dinheiro, conta caixa. Então eu vou colocar a conta caixa, que eu sei que é uma conta de ativo circulante, no valor de 220 mil. Perfeito. E por ser uma conta caixa, um ativo, por isso que eu estou debitando, porque todas as contas de ativo eu debito para ela aumentar. Circulante, que a gente já falou na primeira aula, sobre a questão do grupo de contas. Se eu observar, ainda não fechou os 500 mil reais. Legal? Porque ele colocou no caixa, ainda falta diferença, ou seja, eu ainda vou ter outros débitos, ou seja, outros destinos. Então, ainda eu repito aqui o dia, débito histórico, ainda vai ser débito. Vamos ver onde que esse dinheiro foi? Ele colocou que foi em prédio, ó, 220 mil reais. Prédio. Vou colocar aqui então. Prédio é um ativo não circulante, imobilizado, 220. E eu já sei também que, por ser uma conta de ativo, por isso que é natureza devedora, por isso que é positivo, e automaticamente por ser um prédio, algo imóvel, né, que a empresa precisa em termos de estrutura, por isso que nós colocamos aqui 220. Perdão, eu coloquei o caixa errado, né? O caixa foi 150, ó, peguei a informação errada, vamos ajustar aqui. Então, caixa, 150 mil reais em dinheiro, 220 mil prédio. Agora sim, né? Tá ajustado aqui. E ainda assim você fala, ó, não fechou ainda, né? Se eu somar os dois aqui no canto da tela, ó, dá 370, ainda não fechou. Ainda falta a última parte da contabilização do débito. Ó. Ele falou que 130 mil reais vai ser realizado no próximo ano. Isso acontece em algumas situações. E por que, que o empresário faz isso? Porque quando a gente está constituindo o contrato social de uma empresa, infelizmente, no Brasil, algumas coisas são muito burocráticas. Né? É uma coisa que, infelizmente, tem melhorado com a tecnologia, mas demanda-se ainda um tempo, principalmente com a questão da assinatura digital. Né? Então, hoje você tem um certificado digital, você pode assinar, acaba agilizando um pouco o processo, e também as vias digitais que a gente tem um contato aí, por exemplo, com a Junto, para abrir automaticamente a empresa. Então, o sócio, já sabendo que ele vai colocar uma grana a mais, ele faz esse compromisso, que está lá no capital social, mas ele não podendo colocar esse dinheiro de imediato, automaticamente ele fica com essa dívida com a própria empresa, né? A pessoa física com a própria empresa, que é o caso aqui. E qual que seria essa contabilização? Olha só. Então, aqui nós vamos lançar a natureza devedora, uma conta que chama capital a integralizar. O que seria esse capital a integralizar? É uma conta que justamente vai corrigir a conta de patrimônio líquido, tá? Uma vez que ele vai integralizar ainda 130 mil reais. Ele fez a promessa que vai colocar 500 mil, mas ele não colocou 500 mil. Ele colocou 500 mil, mas está devendo 130. Ou seja, de fato, não entrou aquele meio milhão, mas existe a promessa. E na hora que ele integralizar, o contrato social já está pronto, ele não precisa solicitar uma nova mudança, pagar alteração e tudo mais. Ele só vai lá, anula essa conta de capital integralizado e esse dinheiro entra no caixa, entra no banco e vida que segue. Perfeito. Então, aqui está feita a nossa primeira contabilização. Vamos ver o impacto disso, vamos ver se o balanço fechou?
Então, sempre que a gente contabilizar, a gente vai fazendo essas movimentações. Vou vir aqui na guia inserir, ó. E a gente clica em tabela dinâmica. Quando aparecer tabela dinâmica, ó, aqui ele já aparece para nós. Como nós não batizamos nessa tabela, ele está falando tabela 1. Vamos cancelar? E vamos fazer aquele procedimento que a gente fez na aula anterior, ó. Então, vou vir aqui na página de design de tabela, ó. E aqui eu vou nomear, vou batizar a minha tabela, ó. Vou chamar, por exemplo, de lançamentos. Beleza? Você pode nomear, obviamente, do nome da sua preferência. Então, você faz aqui o batizo, ou batizou. Agora sim, você vem na guia inserir. Isso aqui é só uma recomendação, tá? Tabela dinâmica. E aqui sim, na hora que ele surgir a caixinha da tabela dinâmica, ele vai falar, ó, opa, eu estou pegando todas as informações da guia lançamentos, tá? Então, qualquer coisa que você inserir abaixo, ele já vai ser atualizado automaticamente no relatório. E aqui ele fala, se você quer gerar uma nova guia ou uma guia já existente. Eu vou colocar uma nova, tá? Vou dar um OK, ele já gerou. Vou chamar essa guia aqui de relatório. Vou tirar também essas linhas de grades aqui, ó. Pronto, que fica mais fácil da gente acompanhar. Legal? E também posso dar o zoom na tela, né, para a gente visualizar um pouco melhor, né? Beleza, vou deixar por enquanto nesse formato. O que que eu percebo? Vamos dar um zoom aqui. Na parte direita, tem os campos. Então, como que eu vou usar esses campos? Beleza? Então, eu vou pegar aqui o campo valor e vou jogar em valor. Clique, segura, arrasto, jogo o valor. Simplesmente nesse formato. Depois, vou pegar o campo conta, clique, segura, arrasto, vou jogar em linhas. Depois, eu vou pegar o campo grupo, clique, segura, arrasto, vou jogar abaixo, acima, perdão, de conta. Vamos ver o impacto disso? Tira aqui o zoom. Opa, já estou vendo o impacto ali automaticamente do meu balanço. Legal? Como a gente quer criar aquela visualização, né? Do lado esquerdo, né? Seus ativos, do lado direito, os passivos, o que a gente faz? A gente faz um filtro, né? Conforme a gente fez na primeira aula. Eu vim aqui, clico numa conta mãe, por exemplo, no ativo circulante, tiro as contas patrimoniais, ó. Deixou só os ativos. Outra coisa que eu posso fazer também é vir nessa guia de valores, ó. Clico nesse botãozinho aqui, configuro o meu campo. Para quê? Para ele mostrar moeda, né? Então, formatar o número, coloco para ele mostrar moeda. Automaticamente falar que aquele número representa monetário e também a moeda que a gente está trabalhando, né? Lógico que a gente está trabalhando no Brasil, então o real. Mas você, obviamente, pode atender uma empresa ou trabalhar numa empresa que trabalhe numa moeda diferente. Então, você também faz essa visualização. Afinal de contas, o analista ele é obrigado a saber que tipo de moeda que está trabalhando, né? Então, por exemplo, se você mostra esses números em reais, é uma coisa. Se você mostra esses números, por exemplo, em dólares, você já sabe que existe uma conversão que deve ser feita. Legal? Esperar que ele carregar. Opa, carregou. Então, clique em moeda, dá um OK. Ele até visualiza melhor o relatório, tá vendo? E aí, eu vou automaticamente aqui também, ó, vou duplicar esse relatório, seleciono ele todo, Ctrl C, vou jogar aqui um pouquinho do lado, ó. Ctrl V, ajusto os tamanhos das colunas, ó, e deixo aqui só as contas de passivo, fazendo aquele mesmo filtro. Então, desmarca ativo, deixo só passivo, e vamos ver se bateu o nosso relatório? Olha que interessante. Lógico que eu posso renomear também, ó, ativos, passivos, mais PL, que ele já vai ficando personalizado, né? Já vai ficando interessante. Olha só que interessante. Eu vejo que os meus ativos são os 370 mil reais e vejo que os meus passivos também 370 mil reais. E olha só o que aconteceu. Aquela conta capital integralizar, de fato, ela veio corrigindo o valor. Perfeito? Então, ele colocou capital social de 500 mil reais, mas como ele não integralizou tudo, ele corrigiu 130. E, na verdade, o sócio colocou 370. E onde que ele colocou esse dinheiro? 150 mil reais no caixa, 220 mil reais no prédio. Na hora que ele integralizar o restante, aquela conta de capital integralizada deixa de existir, e aí vai depender de onde que ele vai colocar. É em dinheiro, é um novo prédio, o que, que ele vai fazer. Perfeito? Fique à vontade, tá, gente? Deixar as dúvidas, caso tenha aí, para quem está acompanhando ao vivo, no chat, a gente vai acompanhando, tá? Se precisar dar um zoom também a mais na tela, vocês me informam, beleza? Vamos seguindo aqui. Então, o próximo lançamento, ó. Eu comprei à vista instalações
de 13.200, imóveis e utensílios 17.520. Então, eu vou copiar esse histórico para facilitar a nossa vida. Eu já sei que aqui é o próximo dia. Então, vou lá em lançamentos, colo esse histórico, já sei que aqui é o dia 2/9. Beleza? Posso, inclusive, usar essa informação para facilitar a nossa vida também, que ele está comprando instalações de 13.280. Já lanço essa informação aqui, ó. Beleza. Então, vamos pensar. Se eu estou comprando uma instalação de 13.280, isso é um ativo da empresa, né? São algo que ele vai usar na estrutura inicial que ele está fazendo. Então, se é um ativo, é uma conta positiva, uma conta devedora, né? Uma aplicação de recurso. Então, o tipo aqui vai ser débito. E, automaticamente, a conta vai ser instalações, conforme ele já disse, tá certo? E essa conta aqui acompanha o prédio, que é ativo não circulante imobilizado. Então, ele comprou o prédio e depois foi fazendo os reparos, instalação, aquelas divisórias, tá certo? É a natureza devedora. Se eu comprei isso à vista, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Por enquanto, eu só sei que eu tenho a conta caixa. Se eu só tenho a conta caixa por enquanto, então o dinheiro saiu de lá. Todas as vezes que eu vou reduzir um ativo, fica sempre à vontade de consultar o gabarito. Olha só, vou reduzir o ativo, redução, então eu vou creditar aquela conta. Vou fazer o contrário aqui, para a operação fechar. Vou fazer um crédito, copiar a data e o histórico. Qual conta? Na conta caixa. É um ativo circulante. Nesse caso aqui foi o desembolso. Como estou reduzindo o meu ativo, estou pagando à vista, então vai ser menos 13.280. E a mesma coisa vai acontecer para o móveis e utensílios. Então, eu já posso copiar isso aqui, ó. Opa, já posso copiar isso aqui e só alterar o valor, lógico, né? E a conta de destino. 17.520. 17.520. Perfeito, porque o procedimento é o mesmo. Então, ao invés de comprar instalações, agora eu estou comprando móveis e utensílios. Vou copiar aqui até para facilitar a nossa vida. Então, o procedimento é o mesmo. Ó. Vou alterar aqui o nome. E vai sair do caixa. Então, uma vez que eu comprei um ativo que é imobilizado do negócio, nesse caso, ele comprou instalações, móveis, utensílio, que é a cadeira, a mesa de trabalho, espaço de trabalho, aqui eu estou debitando, porque é uma conta que vai fazer parte, é o destino, né, onde eu estou colocando o dinheiro, 17.520. Eu estou creditando, eu estou reduzindo o meu caixa, porque praticamente eu estou trocando dinheiro por móveis, utensílio e instalações. Vamos ver o impacto que isso gera no nosso relatório? Ó, vou botar um botão direito, atualizar, vocês vão ver que o caixa vai reduzir, certo? Lá na parte do ativo. Fica de olho ali no ativo, ó. Caixa vai reduzir e vai surgir outras duas contas imobilizadas, que é exatamente essas instalações imóveis têm sido. Então, ele trocou dinheiro por imobilizado. Vamos ver? E não vai alterar o patrimônio da empresa. Botão direito, atualizar. Pronto, tá lá. Olha só que interessante. Está pronto o relatório. Então, o caixa, de fato, reduziu e surgiu duas novas contas de imobilizado. Instalações, móveis, utensílios. Então, olha que interessante. Então, toda a operação que vai acontecendo, eu já consigo ver ela de maneira sequencial, ver o impacto disso. Então, eu vejo quando eu compro à vista, ele não altera o patrimônio da empresa em termos monetários. Ele reduz o ativo, mas surgem novas contas, que ele trocou o dinheiro por novas operações, nesse caso, móveis, utensílios e instalações. Perfeito? Vamos aqui para a próxima operação do dia 3, onde ele compra mercadorias, né? Olha que interessante, agora ele vai comprar parte à vista, parte a prazo. Vamos entender como é que vai funcionar isso? Então, aqui vamos copiar o histórico. 3/9/2022. Comprou mercadoria de 94.400. Se eu compro uma mercadoria, eu sei que é um ativo. Se eu estou comprando o ativo, ele vai aumentar. Então, eu vou lançar 94.400 como um ativo circulante, e mercadorias eu posso chamar de estoque, né? Ou propriamente dito mercadorias, é praticamente a mesma coisa, legal? Então, estoque. E aqui a natureza vai ser débito, porque eu estou aumentando o meu ativo. Perceba que esse débito no nosso relatório, a gente não está usando essa informação. Aqui eu estou fazendo questão de mostrar para vocês já ir associando a questão do que é um débito, o que é um crédito, na perspectiva contábil. Mas se você lançar ele positivo por significar uma entrada, né, de estoque, já faz praticamente quase o mesmo entendimento, beleza? Como aqui ele pagou 10 mil reais à vista, então esse dinheiro vai sair da onde?
do caixa, que é a única conta que a gente tem disponível. A gente tem conta corrente por enquanto. Então, eu já sei que menos 10 mil, esse dinheiro vai sair do meu ativo circulante, caixa. E, por sair de um ativo, crédito. E o restante? Ou seja, o restante ele fala que paga a prazo. Se o restante ele paga a prazo, eu vou ficar devendo esse dinheiro para o meu fornecedor, ou duplicatas a pagar. O fornecedor já é um passivo. Por isso que a natureza dele é credora, porque como eu estou devendo, automaticamente vai ficar negativo, natureza credora. Qual que vai ser essa diferença? 94.400 menos 10 mil. Então, quando eu faço essa diferença aqui, 84.400. Você pode fazer na calculadora ou usar o próprio Excel para isso. Que como o número está redondo, a gente faz automaticamente direto. Vamos ver o impacto disso? Então, o meu caixa ele vai reduzir 10 mil reais, vai surgir um estoque de 94.400 e vai surgir também esse fornecedor da diferença. Tá? Vamos ver lá o impacto no relatório. Então, vamos observar tanto o ativo como o passivo. Legal? Ó, botão direito, atualizar. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, atualizei. Já vi que surgiu contas aqui do meu ativo. Você fala, nossa senhora, o negócio começou a dar zebra, não bateu ali, né? Às vezes o aluno já começa a ficar preocupado, olha só. Não é? Aparentemente. Porque ainda não está filtrado a conta do passivo circulante. Então, eu venho aqui do lado dos passivos, clico no PL, clico aqui no filtro, ó, e aí eu vou selecionar a conta de passivo circulante, que ele está desmarcado, foi uma conta nova. Dou um OK, vai aparecer. E aí eu posso, logicamente, ordenar isso. Como? Você vem aqui, ó, na hora que ele vira setinha para cima, para baixo, direita e esquerda, clica, segura, arrasta, você pode mover essa conta. Ó. Vou mover para cima, automaticamente ele fica dentro da estrutura correta, né? Passivo circulante na estrutura bem primeira. Aí sim eu vejo que bateu, opa, agora sim bateu. Então eu vejo que quando eu compro a prazo, o que eu já tiro de conclusão? Comprei a prazo, aumenta a origem de recursos. E por contrapartida, aumenta também a aplicação, origem, destino. Quando eu compro à vista, eu vejo que não aumenta a origem de recursos. Só estou trocando o meu dinheiro, estou trabalhando com o dinheiro que eu já tenho aplicado. Eu só troco ele em outro tipo de subconta, né? No caso, estoque, no caso, instalações, móveis, utensílios, como foi o caso que a gente já viu. Perfeito? Ah, então uma forma de aumentar os investimentos numa empresa é comprar a prazo? Sim. Só que você tem que tomar cuidado, analisar o seu fluxo de caixa, que vai que você não consegue pagar. Você começa a comprar tudo a prazo. Se a empresa não vender, aí talvez ela não vai ter caixa para pagar. Por isso que a gente fala do tripé financeiro, né? Depois nós vamos precisar entender como funciona um relatório de fluxo de caixa. Perfeito? Vamos seguindo aqui a operação. Oi, Vitor. Professor, deixa eu te perguntar. No caso, como no enunciado não está falando se é curto ou longo prazo, esse a prazo, eu sempre considero o prazo de 12 meses, então, né, para ser o curto. Ou não, ou tem alguma regra? Sua pergunta foi excelente. Nesse caso, como ele está comprando o fornecedor, ele não evidenciou o prazo, a gente vai para a regra geral. Então, por exemplo, qual que seria essa regra geral? Vamos pensar assim, geralmente quando eu compro algo meu fornecedor, de maneira geral, e na maioria dos casos, ele vai me dar 7, 14, 21, 30 dias, 60 dias, 90 dias, um prazo, provavelmente, na maior parte dos casos, dentro de um ano. Raramente um fornecedor ele vai te dar um prazo acima do que um ano, dentro da normalidade. Lógico que pode acontecer? Pode. Algumas situações de nicho de negócio, igual a gente já comentou, às vezes no agronegócio, às vezes compra algo hoje para pagar depois da safra, que às vezes é um ano ou 6 meses, dependendo ali, né, do que você vai trabalhar, da modalidade que você for trabalhar. Então, a gente, sempre que ele não mencionar prazo, nós jogamos na regra geral do circulante, beleza? Vamos seguir aqui. Qualquer coisa você me chama de novo, tá, Vitor? Pro próximo aqui, ó. Abriu, ou agora começou a ficar interessante, ó. Abriu conta no Banco Inter, né? Com depósito de 60 mil reais, tá? Então aqui é só um exemplo, tá, gente? Tô ganhando nada pra falar do Banco Inter aqui. Então vamos lá. Banco Inter, vou aqui pro lançamento. Vamos copiar o histórico. 4/9/2022. Se eu abrir uma conta no Banco Inter, vai surgir um novo ativo, que é a conta corrente, né? Inclusive do Banco Inter, 60 mil reais. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lançar um positivo,
que vai ser o nosso débito, ativo circulante, na conta Inter, né? Eu posso chamar de conta corrente, conta Inter, banco Inter, do jeito que... Essa terminologia é bem tranquila, mas eu tenho que entender que está dentro do meu ativo circulante para ser uma conta corrente. Beleza? Aqui, por exemplo, eu vou colocar conta corrente. Beleza? Mas, conforme eu mencionei, você pode conta corrente conta Inter, né? Enfim, essa aqui é tranquilo, tá? E aqui é um débito. Ok. Então, se eu já entendi para onde o dinheiro foi, agora eu tenho que entender de onde que ele veio. É 60 mil reais, faltou um zero. De onde esse dinheiro veio? Ou seja, saiu de onde? Então, se eu depositei algo, o dinheiro sai do caixa, necessariamente. Só tem essa opção. Então, ativo circulante de caixa, por isso que está negativo. E por isso que é crédito. Porque uma conta de ativo, você acredita para ela reduzir. Estou negativo porque eu estou tirando o dinheiro do caixa, estou colocando numa conta corrente. Nesse caso é o Banco Inter. Vamos ver no relatório o impacto que isso vai ter? Então, ele não vai ter a alteração do total geral, mas o meu caixa vai reduzir e vai surgir essa nova conta. Olha só. Conta corrente. Perfeito? Então, eu já consegui perceber, olha só, que o meu caixa reduziu, surgiu essa conta corrente. E ali eu não precisei fazer adaptação no filtro, porque como já existia contas de ativo circulante, ele já foi abrindo o relatório. E à medida que vai surgindo contas novas, ele vai abrindo esse leque. Perfeito? Fique à vontade, tá, gente? Quando surgir dúvidas, que fica até para acompanhar vocês também, usar esse recurso que o Vitor usou, que é o levantar a mão, tá? Então, clica no levantar a mão, aí eu vou observar quem levantou, e aí libero o microfone, tá? Para ouvir a dúvida, acho que fica mais até interativo. Perfeito? Porque às vezes no chat você escreve, eu não consigo, né, visualizar naquele momento. Então, seguindo aqui, no dia 5, olha só o que aconteceu. Ele comprou, né, uma licença do Office Business Premium, né, no valor de R$ 2.500, por meio do cartão de débito da empresa. O que é isso? A forma onde o dinheiro saiu. Então, se eu comprei uma licença, opa, licença de software, eu sei que é um intangível, R$ 2.500. Então, vamos lá no lançamento, dia 5, né? Vou descer aqui a tela um pouco, tá? Então, dia 5/9, R$ 2.500. Eu já sei que essa informação é um ativo não circulante, conta nova. Intangível. Aqui eu só estou abreviando, você obviamente pode escrever por extenso. Aqui eu vou chamar de licença de software. Que é a natureza devedora por ser um novo ativo que eu estou constituindo. Beleza. Como ele comprou essa licença por meio do cartão de débito, o que é cartão de débito? Praticamente é o dinheiro virtual. Né? Então, por exemplo, quando você paga em dinheiro vivo, sai do caixa. Cartão de débito, ele sai da sua conta corrente. Então, em virtude disso, nós vamos creditar essa conta corrente, que é um ativo circulante no mesmo valor. Afinal de contas, o dinheiro sai da conta corrente, que é o cartão de débito da empresa, e automaticamente constitui-se essa nova conta de ativo não circulante e intangível. Beleza? Novamente, reforçando, tá? Essa altura do campeonato, acho que vocês entenderam, mas novamente esse débito e crédito é na perspectiva contábil que nós estamos falando, não tem nada a ver daquela da movimentação financeira que às vezes a maioria das pessoas tem acesso. Ok? Só para reforçar, e nós já deixamos aqui também o nosso gabarito. Então, toda vez que eu vou aumentar um ativo, eu vou debitar, natureza devedora, reduzir um ativo, crédito, que foi exatamente isso que nós fizemos. Então, surgiu o intangível, por isso que eu debitei uma aplicação de recurso. E automaticamente eu paguei à vista, de onde esse dinheiro veio? Veio do caixa. Por isso que eu acreditei. Vamos ver o relatório? Vou observar uma redução no caixa e vai surgir essa nova conta. Ó. Botão direito, atualizar. Ó, novamente ele não apareceu. Faça aquele esquema do filtro. Ó. Venho aqui e boto aqui o ativo não circulante intangível do OK. Ó. Aí ele já aparece. Tá vendo? Agora fechou o relatório, agora tá tudo certo. Perfeito? Então, troquei nesse caso o dinheiro da conta corrente por o direito, né? Essa licença de software. Beleza? Seguindo aqui, então, nós temos depois compra de ferramentas no cartão de crédito. Opa, começando a ficar interessante. Comprei ferramentas no cartão de crédito. Se eu comprei uma ferramenta, ele é um ativo. Então, eu vou debitar esse ativo para indicar automaticamente uma entrada de recurso de ferramenta, que é um ativo não circulante. Inclusive, ele é imobilizado, né? Vamos aqui, então, fazer o dia 6.
4.200, ativo não circulante, imobilizado, ferramentas, né? Mesmo nome que a gente tem ali, natureza devedora, por ser um ativo. Agora eu tenho que entender, de onde esse dinheiro veio? Bom, esse dinheiro veio do cartão de crédito. Bom, e o cartão de crédito é o quê? É uma obrigação que a empresa tem, em virtude de você ter usado, inclusive na própria pessoa física também, você precisa pagar, tá? Então, vai surgir aqui no mesmo dia, ó, mesmo histórico. Eita, o teclado aqui deu uma bugada, deixa eu desconectar aí. Pronto, voltou. Então, vai surgir aqui, ó, uma nova conta, desceu com força, hein? De natureza credora, e chama-se cartão de crédito. Vou chamar cartão de crédito, tá? Opa. A nossa vida. Cartão de crédito. Cartão de crédito. Ah, eu posso colocar o nome dele, que às vezes eu posso ter mais de um na minha empresa? Pode. Cartão de crédito. E coloca o nome do banco. Aqui, como só tem um, por enquanto, então nós vamos deixar cartão de crédito, que é uma conta do passivo circulante, 4.200 negativo. Beleza? Eu já faço essa operação. Vamos verificar qual foi o resultado. Então, recapitulando. Coloco como um ativo não circulante imobilizado, por ser uma ferramenta que eu adquiri, ou seja, uma aplicação de recurso, e coloco ali a origem como cartão de crédito, que nesse caso é um passivo, né, do mesmo valor. Vamos lá ver no relatório, vamos ver o impacto que isso vai ter. Botão direito atualizar. Surgiu a ferramenta e surgiu um passivo circulante, cartão de crédito, né? Aí só recapitulando, inclusive, que a pergunta que o Vitor tinha feito, né? Questão do prazo. Então, geralmente, quando você passa também no cartão de crédito, você tem que pagar no próximo mês. Alguns cartões têm uns negócios meio louco. No melhor dia de compra deles, às vezes você ganha 70 dias ou 60 dias. Tem alguns cartões meio diferenciados. Mas mesmo assim é circulante, tá? Lógico que ele não mencionou se ele dividiu ou não dividiu. Então, se ele mencionou que só pagou no cartão de crédito, a gente entende o quê? Ele passou em uma única vez, beleza? Se ele falasse que dividiu em mais parcelas, a gente vai ter essa situação. Dividir em 12, dividir em 24, 36, e aí sim a gente vai começar a dividir a questão dos prazos, de curto e longo, beleza? Só adiantando que foi uma pergunta que o Vitor fez e a gente vai ter a situação. Tá, inclusive, ó lá, do dia 8, ó. Próximo caso aqui que nós temos, ó. Ele fez adiantamento no fornecedor por meio de transferência bancária, né, no Pix, valor de 6.240. O que isso aqui é? Vamos entender primeiro, né? Porque às vezes o pessoal fica com dúvida disso. Adiantamento a fornecedor, gente, pensando na analogia da pessoa física, é a mesma coisa quando a gente compra na internet. Então você vai lá comprar num site. Exemplo. Amazon, só um título de exemplo. Você foi lá e pagou à vista a Amazon, por um produto, enfim, por algo que você comprou lá, um mouse, teclado, tudo mais, certo? Se você pagou à vista, automaticamente ele tem que te entregar o produto. Então, qual que é a contabilização? O dinheiro sai do seu banco, você pagou à vista, né? Pagou o Pix. E automaticamente você tem o direito de quê? De receber a mercadoria. Surgiu essa informação. Então, aqui é mais ou menos esse sentido, tá? Então, você paga e fica aguardando a chegada da mercadoria. Como que fica essa operação contábil? Olha só, então. Então, aqui no lançamento, no dia 7 de 9 de 2022. E aqui, o que nós vamos fazer, então? Então, se eu estou pagando à vista 6.240, eu sei que 6.240, ó, ele já vai sair da minha conta corrente. Haja vista que é um Pix, hein? Não tem como o Pix sair do caixa. Tranquilo? Então, só toma cuidado com isso daí. Então, já fica intrínseco, né? Ativo circulante. E se está saindo de lá, estou acreditando. E onde esse dinheiro foi, né? Esse dinheiro foi para o adiantamento a fornecedores. Vou copiar ali que fica mais fácil na nossa vida. Adiantamento a fornecedores. O que é esse adiantamento a fornecedores? É um ativo, é o direito que eu tenho uma vez que eu paguei, né?
natureza devedora, ativo circulante do mesmo valor. Ou seja, o que eu fiz aqui? Opa, só aumentei um zerinho, 6.240. Pronto. O que eu fiz aqui? Eu troquei o meu dinheiro por um direito a receber daquela mercadoria. Então, no primeiro momento que eu faço esse adiantamento para o fornecedor, basicamente é isso que eu estou fazendo. Na hora que a mercadoria chega, eu baixo o adiantamento ao fornecedor e converto, por exemplo, ela em estoque, imobilizado, que não especificou que tipo de mercadoria é. Mas o simples fato de você pagar algo adiantado por seu fornecedor, é isso que acontece. Vamos ver o impacto no nosso relatório? Só a movimentação das contas de ativo. E aqui você tem o controle, ó, adiantamento fornecedor. Fornecedor, eu tenho o direito de cobrar 6.240, porque eu te paguei pela mercadoria, você ainda não me enviou. E aqui você consegue controlar, inclusive, isso, essas compras que estão no caminho, beleza? Algumas empresas acabam não fazendo, na prática, essa operação. Ele lança praticamente a compra já contabilizando estoque, por mais que ele tenha pago adiantado. O que acontece nesse tipo de situação? Você perde o controle, saber se aquela mercadoria chegou ou não chegou. Como é que você vai saber? O balanço não vai demonstrar isso. E a gente já começa a ver uma diferença entre o que está acontecendo na realidade de uma empresa e o relatório. Então, se eu lanço essa compra saindo do caixa e, por exemplo, colocando no estoque, por exemplo, eu não sei se um fornecedor me enviou ou não enviou a mercadoria, na perspectiva contábil, porque o relatório não está me contando isso. Aí talvez eu vou saber isso na perspectiva de processo, porque geralmente a pessoa que fez isso, ela tem uma pasta que fica controlando quais mercadorias chegou ou não chegou. E se essa pasta some, perde-se o controle, né? E se quiser, isso acontece bastante. Lógico que a gente está falando de um processo contábil que muitas das vezes pequenos negócios não conseguem manter, mas às vezes não conseguem manter por falta de conhecimento, por não ter uma pessoa para lançar. Mas o recomendado é que a contabilidade ela ilustre o que efetivamente está acontecendo no negócio. Então, se eu comprei, paguei e não chegou a mercadorias, o recomendado é você fazer nesse formato. Se você não faz nesse formato, lança direto no estoque e a mercadoria não chegou, primeiro, você não está representando a realidade, porque o estoque não está sobre a sua posse, não chegou ainda. E segundo, é uma forma de, se alguém for fazer uma auditoria no estoque, não vai bater a conta. E aí o auditor pode colocar uma ressalva e pode vir dar um problema contábil, até mesmo fiscal para a sua empresa. Legal? Então é muito importante a gente entender, né? Por que acontece esses adiantamentos? Por que eu tenho que registrar essa operação? Legal? Senão acaba perdendo sentido. Aí fica a contabilidade do jeito que o empresário quer, né? E aí acaba não funcionando nesse formato. Beleza? E aqui a gente viu que o Excel é uma ferramenta que ajuda demais a gente fazer essa operação. Já gera um relatório automático. E não é muito difícil fazer a operação, né? Que nós já fizemos o caso, ó. Nós já fizemos 7 operações, né? Praticamente metade do caminho, de maneira bem pausada, né? Lógico que com algo repetitivo, que acontece sempre no dia a dia do negócio, você já vai ter um plano de contas já estruturado, você já tem a ficha de opções que o cliente ele pode selecionar, você não deixa aberto igual a gente está fazendo aqui, né? Então, toda vez que de repente for aquele fornecedor, ele já vai aparecer aquelas opções de plano de conta. Então, lógico que você pode configurar. A gente está fazendo só uma análise para a gente começar a entender, e aí a gente usa automação para isso. Beleza? Vamos para o próximo, ao dia 8, que começa a ficar interessante, ó. Comprei um veículo em 48 parcelas. O total do veículo é 73.920. Então, quando eu compro esse veículo, ele vai vir automaticamente para minha conta ativo não circulante imobilizado. Depois eu tenho a contrapartida, que é a forma de pagamento, 48 parcelas. Então, vamos lá. Então, dia 8, comprei esse veículo. Se eu comprei esse veículo, 73.920 é uma conta que eu vou lançar no meu ativo não circulante imobilizado. Inclusive chama veículo. Conta de natureza devedora por ser um ativo. Legal. Agora, de onde que o dinheiro está vindo? O dinheiro está vindo de um financiamento. Se está vindo de um financiamento, opa, então já vou colocar aqui. Financiamento a pagar, que é a natureza credora, é um passivo. E aí eu vou ter duas situações. Eu vou ter a situação do passivo circulante e vou ter a situação do passivo não circulante. Aqui começa a ficar interessante. Como assim? Se é 48 parcelas, as 12 primeiras parcelas vão para o circulante. E o restante, ou seja, 36 parcelas para o não circulante. Como é que eu faço essa conta? Aqui você coloca lá, deixa o Excel trabalhar para você. Você coloca 73.920 dividido, por exemplo, por 48. Por que 48? Porque são 48 parcelas. Você vai achar o valor da parcela, de uma.
Como as 12 primeiras estão no curto prazo, isso multiplica por 12. Isso aqui vai ser automaticamente o valor, né? Vamos colocar em negativo aqui. O valor das parcelas que corresponde no curto prazo. No longo prazo, você faz a mesma coisa. 73, vamos colocar negativo já. 73,920, vamos dar um zoom ali para quem quiser enxergar um pouquinho melhor, né? 73,920 dividido por 48, que é a quantidade de parcelas, e nesse caso, vezes 36. Por que 36? Porque é o restante, não é? Ou seja, é os 3 anos. Porque se 12 está no curto prazo, 36 está no longo, que é 12 mais 36, dá uns 48. Ou simplesmente poderia ser a diferença do 73,920, 18,480. Então, matematicamente, tem que ser essa diferença. Beleza? E aqui tem que fechar o valor, ó. Se eu somar os dois, ó, 73,920. Tem que fechar. Se não fechar, aí você fez conta errada. Legal? Vamos ver o impacto disso no nosso relatório? Botão direito atualizar. Aumentou a conta de veículo e aumentou aqui a conta. Opa, não apareceu os passivos não circulantes. Faça aquele procedimento, mesmo esquema do filtro. Vem aqui no filtro. Vou selecionar os passivos não circulantes, que são contas novas, né? Dá OK. Apareceu. Para ordenar, né? Para o passivo circulante ficar ali, não circulante ficar abaixo, o que eu faço? Vamos dar um zoom aqui. Ó, na hora que o mouse virar seta para cima, seta para baixo, direita, esquerda, clica, segura, arrasta, coloca na posição que você deseja. Ó. Nesse caso aqui eu soltei antes da hora. Agora sim, né? Perfeito? Agora já ficou na ordem, na estrutura correta. Beleza? E aí fechou também o nosso balanço, tá certo? Então aqui ele mencionou de maneira precisa qual era o nosso prazo, e aí sim eu consegui lançar as 12 primeiras parcelas no circulante e o restante no não circulante, já consigo ver, né? Então, quando eu financio um veículo, aumenta a minha origem de recursos, porque eu estou devendo. Em contrapartida, aumentou a aplicação. Foi lá para o imobilizado. Legal? Vamos seguindo aqui. No dia 9, olha que interessante. Ele fez uma aplicação financeira, reserva de emergência, no Banco Inter, no valor de 36 mil reais. O que significa isso? Significa que ele tira o dinheiro da conta corrente e coloca numa conta aplicação. Aquelas contas de CDB, Tesouro, né? E o que é isso, reserva de emergência? Então, a empresa também tem reserva de emergência? Tem, e tem que ter. O exemplo disso que a gente teve foi o Covid, né? Várias empresas quebraram por não ter uma reserva de emergência. O que seria isso? Você tem pelo menos de 3 a 6 meses o valor do gasto da sua operação, ou gasto fixo, disponível numa conta aplicação de curto prazo, liquidez diária, qualquer momento você pode resgatar, para justamente nesses momentos de incerteza você precisar. Então é que a empresa já está começando, o início dela, no 9º dia, já está pensando nisso. Opa, tá uma visão interessante, né? Então, vamos fazer essa contabilização. Então, no dia 9, o que seria o processo contábil? Então, ele sai da conta corrente e vai para a conta aplicação. Então, vamos lá. Então, vai dar início, vai surgir a conta aplicação. A conta de ativo circulante, reserva de emergência, curto prazo, no valor de, vamos conferir o valor ali, 36 mil reais. E que é natureza devedora, porque é uma conta que está surgindo, um ativo novo. E eu vou ter esse mesmo lançamento em negativo na minha conta corrente, natureza credora, porque eu estou reduzindo a conta ativo circulante também. Então, o dinheiro sai da conta corrente, por isso um crédito, por isso um negativo, e o dinheiro vai para a conta aplicação, por isso um débito, por isso um valor positivo. Então, resumidamente, foi só a transição entre contas, né, de contas de ativo. Vamos ver o impacto no relatório, ó. A conta aplicação surgiu aqui, e dentro das subcontas também, se você quiser, você pode, obviamente, manipular essa ordem. Por exemplo, a conta aplicação, conta corrente tem que estar acima do estoque em termos de liquidez, né? Você vem cá, ó. Por exemplo, ó, conta corrente, sobe ela aqui. Conta aplicação. Né? Isso, obviamente, se você quiser colocar corretamente em termos contábeis, né? De ordem de liquidez. Mas aqui, para título de exercício e entendimento, tá? Não teria tanta necessidade assim. Ó, o Vitor também levantou a mão, fica à vontade, Vitor, abrir o microfone aí. Professor, não, só fiquei com dúvida, porque na hora que eu vi lá reserva de emergência, eu imaginei que seriam aquelas reservas que a gente tem no PL. Nesse caso, não, né? É diferente, é outro tipo de reserva, né?
O Vitor tá antenado, hein? Faz pergunta muito boa. Excelente pergunta, né? Que a gente viu aquela reserva de lucros, né? Exatamente, boa pergunta. Nesse caso, essa reserva de emergência, né? É uma reserva que a empresa está fazendo financeiramente falando. Então, ela está pegando um dinheiro que está na conta dela, está tirando dessa conta para ela não ter aquela visualização e está pondo numa conta aplicação que está rendendo um pouquinho, que geralmente a conta corrente, geralmente, ela acaba ficando com saldo estático. Ela não tem nenhum tipo de movimentação. Por exemplo, você deixa 10 mil reais lá, daqui um mês você vai lá, tá os 10 mil. A gente sabe que o poder de compra muda um pouquinho, né? Depois de um mês, mas não vai impactar tanto, mas ele acaba tendo o mesmo valor nominal. Quando ele põe na aplicação, ele vai rendendo, né? Conforme aí, por exemplo, um CDB, né? A taxa Selic, base, né? Então ele vai ganhando um pouco. É uma forma da empresa separar essa grana e, se ela precisar, ela sacar. Quando a gente fala daquela outro tipo de reserva, né, que está mais de caráter patrimonial, é o seguinte: a empresa ela fez a integralização, né, capital, igual a gente já viu aqui, e aí a gente vai lá para o DRI, ela deu lucro, por exemplo, 100 mil reais. Desses 100 mil reais que a empresa teve de lucro, ela vai pegar 30 mil, 30%, e vai reinvestir automaticamente esse dinheiro. Quando ela reinveste esse dinheiro, a partir do lucro, então vai surgir essa conta de PL, de reservas de lucros ou lucros acumulados. Então, toda vez que surgir essas contas de reservas, você sabe que vem a partir da conta do demonstrativo de resultado de exercício, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Receita menos custo de despesas deu lucro, parte do lucro ela colocou no próprio negócio, aí o dinheiro veio da onde? Nesse caso, do sócio da própria empresa, em que ele poderia colocar no próprio bolso, ou seja, não colocar na empresa, mas ele falou, cara, eu não vou colocar no meu próprio bolso, vou colocar no bolso da empresa. E como é que eu vou saber disso? Aí vai surgir a conta no PL, que chama-se reservas de lucros, e aí sim eu sei que a empresa está reinvestindo. Por isso, quando eu vejo essa conta de reserva de lucros ou lucros acumulados, é um sinal positivo, porque eu vejo que a empresa, além de estar no lucro, ela está reinvestindo nela mesma. Legal? Aqui, como a empresa ela nasceu, né, inicialmente nesse mês, por isso que ainda não tem essa conta de reserva de lucro, porque ela nem vendeu ainda, né? Por enquanto ela está se estruturando e tudo. E aí, obviamente, na hora que chegar no período dela vender e apurar o resultado, parte daquele resultado ela reinvestir nela, aí sim surge essa conta de reserva de lucro, beleza? Então, nesse caso, essa reserva de emergência, né, seria essa conta aplicação, só para separar financeiramente o dinheiro. Não sei se ficou clara a resposta, mas fica à vontade de colocar ali no chat. Mas muito válida e excelente pergunta, viu? Beleza, não, era isso mesmo. Eu tinha esquecido que essas reservas do PL é sobre o lucro. Aí por isso que ficou essa confusão. Mas beleza, agora deu para entender. Obrigado. De nada, fica à vontade de perguntar. Vamos para o próximo aqui, ó, no dia 10, ó. No dia 10, olha o que que ele faz. Ele recebeu um adiantamento de clientes por meio do boleto bancário do valor de 10.080, 10 mil reais, né? O que que é esse adiantamento de clientes? É o reverso do fornecedor. Então, agora, eu recebi sem ter prestado serviço. Não é faturamento, hein? Tem muita gente que confunde. Como assim? A empresa começou agora. E tem gente já querendo o seu serviço. É um sinal positivo demais isso aqui. Inclusive, ele te pagou à vista, então confiou em você. Então, você está estruturando sua empresa, você recebeu uma grana, mas ainda você não vendeu. Você só vai executar o faturamento na hora que você entregar a mercadoria, entregar o serviço. Legal? Então, aqui você está recebendo financeiramente esse dinheiro. Em contrapartida, você tem uma obrigação com o cliente. Então, vamos registrar isso. Dia 10. Se eu receber a grana, 10.080, eu vou lançar isso aqui como positivo no ativo, né? Se eu estou recebendo a grana para aumentar um ativo, natureza devedora. E qual conta que é essa? Adiantamento de clientes. Ah, perdão. Caixa, né? Adiantamento de clientes vai ser outra. Foi caixa, peraí. Foi boleto bancário, perdão. Foi boleto bancário, então é a conta corrente. Como eu sei disso? Pagou no boleto, vai cair na conta corrente. Agora, se ele tivesse falado um Pix ali, né? Como ele não falou nada de Pix e tudo, falou boleto bancário, vai cair na conta corrente. Então, fiz automaticamente o recebimento aqui da conta, né? E qual que seria a contrapartida nesse caso? A contrapartida, que é a natureza credora, crédito, é exatamente o que nós falamos, né? É o adiantamento de clientes. Adiantamento de clientes. E é um passivo circulante, por isso um crédito e por isso negativo, 10.080. Então, quando eu recebo essa grana do meu cliente,
Ele entra, nesse caso, na conta corrente, porque ele pagou no boleto, mas poderia entrar também na conta caixa, se fosse, por exemplo, um dinheiro espécie, beleza? E por que que é um adiantamento de clientes é um passivo? Porque eu tenho obrigação, já que ele me pagou à vista. Cara, o cara me pagou à vista, eu tenho a obrigação de entregar a mercadoria, prestar o serviço. Legal? Vamos ver o impacto disso? Botão direito, atualizar. Opa, vejo que a conta corrente aumentou e vejo que surgiu aqui adiantamento de clientes. Então, quando eu vejo essa conta de adiantamento de clientes, em perspectiva positiva cara, excelente. O cliente está te pagando antes mesmo de você enviar. Lógico que eu tenho que fazer uma análise, ver se isso faz parte do modelo do negócio. Igual a gente comentou da internet, né? Se for um e-commerce, vai ser muito natural. Agora, se for uma empresa convencional, por exemplo, de prestação de serviço, quanto mais contas eu tenho de adiantamento de clientes, é muito bom. Mas eu tenho que ter um cuidado na perspectiva operacional. Porque se eu recebo muito adiantamento de clientes e não consigo executar, eu vou ficar com aquela obrigação com o meu cliente e às vezes nem vou conseguir executar, vou gerar um transtorno, uma insatisfação. Exemplo prático, acontece muito isso na questão de prestador de serviço que mexe com armários, móveis, marceneiro. Não estou falando mal deles, obviamente, só ilustrando algumas situações. Então, geralmente, os marceneiros, na perspectiva de empresa, eles têm muito esse recebimento de adiantamento de clientes. Ele recebe a grana antes de executar o serviço. A maioria trabalha desse formato. Isso é só um exemplo, tá, gente? Para a gente ilustrar. Então, ele vai lá e recebe a grana. Recebeu a grana, cai na conta dele, corrente ou no caixa, né? Vai depender de como a pessoa paga. Do jeito que a gente fez aqui. E ele vai ter um adiantamento de cliente. Só que ele pega tanto serviço que, infelizmente, ele não consegue executar. Inclusive, às vezes, ele nem tem contabilidade. Aí ele mistura o dinheiro daquele projeto com o outro. E pior, ele às vezes gasta sem saber se ele poderia gastar. E, infelizmente, em algumas situações, a pessoa não recebe o produto, não recebe o serviço. Vocês já viram um caso parecido? Então pode acontecer, legal? Então aqui é um exemplo prático, tá, dessa ideia de adiantamento de clientes. Vamos seguindo aqui. Dia 11, ó. Dia 11 ele fez muita coisa, ó. No dia 11 ele fez um empréstimo bancário de R$ 200.000 e deu uma série de destinação, né, para esse dinheiro. Ele emprestou para o diretor, ele registrou marca, ele colocou participação societária. Ó, essa aqui eu gostei, hein? Na Ordones, né? Opa, ficou bom isso aqui, hein? Bacana. Então, quando ele faz o empréstimo, automaticamente eu entendo o quê? Bom, se eu fiz o empréstimo, é porque o dinheiro está vindo do meu passivo, eu tenho uma obrigação. Então, já identifiquei a natureza credora aqui, não é? Então, vamos aqui fazer a nossa contabilização, ó. Então, no dia 11/9, nós vamos ter aqui o empréstimo de R$ 200.000, e eu estou lançando negativo por ser um passivo, uma dívida que ele tem, legal? Empréstimo a pagar. Natureza credora. Aqui vai aquela mesma situação que o Vitor tinha questionado do financiamento. Como ele falou que ele fez um empréstimo, ele não falou quantas vezes ele fez, não entrou em detalhe, assim como a gente já teve outro financiamento que ele contou a quantidade de parcelas, eu vou lançar integral no curto prazo, porque nós vamos entender que esse empréstimo foi de 12 meses, por exemplo. E qual que é a diferença de empréstimo e financiamento? Em empréstimo, você pega o dinheiro. Financiamento, você tem um destino. Financiou um carro, um veículo, ele fica alienado. Se não pagar, o banco toma. Resumidamente é isso. Então, onde ele colocou esse dinheiro? Agora são os destinos, que é o débito, os investimentos. Parte desse dinheiro ele colocou para o diretor, ó. R$ 80.000 ele emprestou ao diretor. 80 mil? Deixa eu ver aqui no PDF, que às vezes é melhor visualizar. R$ 80.000 ele emprestou para o diretor. Então, se ele emprestou para o diretor, o que eu vou fazer? Vou lançar os 80 positivo, como um ativo não circulante realizado a longo prazo. Empréstimos a diretores. Como assim? Porque o dinheiro não é do diretor, então a empresa ela tem o direito de cobrar, por isso que é um ativo. E ele é um ativo não circulante realizável a longo prazo, por quê? Porque ele é um diretor, então ele pode pagar com um prazo mais avantajado, vamos dizer assim. Então, o empréstimo que seria da empresa, ele pegou para ele. A gente já vê um perigo aí, né? Então tem que tomar cuidado, então, para não ferir o princípio da entidade. Mas pelo menos ele falou, cara, eu peguei, né? Quase a metade, devo, não nego, pago quando puder. Então a gente coloca lá no ativo não circulante realizável a longo prazo. Mas ao mesmo tempo já fica um ponto de atenção. E talvez a gente entenda inicialmente, porque a empresa está começando, se a empresa está começando ainda não faturou, né? Conforme a gente viu, por isso que o diretor está pegando o empréstimo, para ele dar subsídio para ele trabalhar. Aí no mínimo fica questionamento: quantos diretores são? Ele vai receber R$ 80.000?
Mas fato é que eu já sei que ele tem que devolver esse dinheiro para a empresa, né? Legal? Depois, o que mais que ele colocou o dinheiro? 56 mil reais ele registrou a marca. E eu já percebo, cara, a empresa nasceu esses dias. Já está registrando a marca? É uma empresa séria, né? Provavelmente já tem um plano de negócio para já registrar a marca assim, né? Então a conta é marca, ativo não circulante, intangível. Mais que ele fez, e ele investiu na Ordones. A melhor coisa que ele fez foi isso aí, investir na Ordones. 64 mil reais. 64 mil reais, ativo não circulante, investimentos. Surgiu, né? Aqui nós vamos chamar de participações societárias. Isso para a empresa, gente, é excelente, é uma forma de diversificar o risco, né? Então ele pega 64 mil reais e coloca no outro negócio. Porque se o negócio dele talvez estiver passando por intempéries, ele tem investimento em outros negócios que pode trazer resultado também. Vamos somar esse 80, 56 e 64, ó, vamos ver se bate. 80 mais 56 mais 64 dá 200 mil reais. Então, recapitulando, ele pega o empréstimo, por isso que está negativo, porque empréstimos são passivos, natureza credora, legal? E ele destina esse dinheiro para onde? Para 3 ativos, que é a natureza devedora, né? Para emprestar para os diretores, ativo não circulante realizado a longo prazo, para marca, registro de marca, e também com participações societárias. Vamos ver o impacto disso no nosso relatório? Ó, já vi ali o relatório que ele aumentou. Lógico que surgiu novas contas, a gente faz aquele mesmo esquema do filtro. Ó. Vem aqui e vou colocar para aparecer as 2 novas contas. Realizava a longo prazo, o intangível. Tá? Para o nosso relatório fechar, né? Senão ele não vai fechar. E aqui eu posso reordenar, do mesmo jeito que nós falamos, né? Eu arrasto o meu realizava a longo prazo porque ele vem primeiro. Eu arrasto o investimento porque ele vem no segundo. Ah, professor, e se eu não mudar a ordem? Financeiramente falando, ele vai dar o mesmo resultado. Mas contabilmente falando, é interessante pelo menos você saber que a circulante é primeiro, ativo não circulante realizava a longo prazo, investimento mobilizável intangível. Né? Até porque senão, se você faz um relatório desse, mostra, você pode colocar em crédito o seu conhecimento técnico, né? Mas, no geral, o resultado fecha. Mas é interessante você ter essa noção dessa ordem. Obviamente, também você pode numerar. Ativo, 1. Ativo não circulante, 1.1. Legal? Que ele já faz essa classificação automaticamente. Ou simplesmente clicando, segurando e arrastando, né? Conforme a gente fez, ó, ele já vai automaticamente classificando aqui para nós. Perfeito? Vamos seguindo aqui, então. O Vitor achou bom, né? O diretor pegar o dinheiro emprestado. Mas, conforme essas considerações que a gente fez, né? A gente entende que está no início, mas não deixa de pagar, a gente está de olho, hein? Legal? Vamos seguindo aqui. Resgatou, opa, agora ficou bom. Resgatou 9.600 da aplicação financeira. Transferiu para a conta corrente. Então, o que ele vai fazer aqui? Vamos lá. 12. Se ele resgatou 9.600 da aplicação financeira, 9.600 está saindo da conta corrente e está entrando, da conta investimento, perdão, está entrando na conta corrente. É só uma movimentação financeira. Como que vai acontecer isso? Então, se ele sai da conta aplicação financeira, então menos 9.600, ativo circulante, conta aplicação, que a gente chamou, né? Conta aplicação, e que é um crédito, que reduz. E se ele vai para a conta corrente, que ele está resgatando, né? Transferiu para a conta corrente, então eu vou debitar, porque vai aumentar a conta corrente. Também é um ativo circulante do mesmo valor, só com sinal positivo. Então, o que eu percebo que eu estou fazendo aqui? Só a movimentação entre contas. Eu troquei o dinheiro que estava na minha reserva de emergência na aplicação, né, com liquidez diária, e coloquei ele disponível na minha conta corrente. Por qual motivo que eu faço isso? De repente eu percebo que o meu caixa está baixo, ou já tenho expectativa de pagar algumas contas, e eu resgato parte desse investimento. Vamos ver o impacto? Ó. Vai ser o impacto nessas 2 contas aqui, ó, no caixa e na conta corrente. Vamos dar o botão atualizar. Perdão, na conta corrente e aplicação, né? No caixa não. Então a gente já viu essa movimentação na corrente na aplicação. Não mudou o total dos ativos nem do passivo e continua fechando o nosso relatório, ele continua batendo, né? Vamos para o dia 13. Esse aqui é top, ó. Pagou duplicata no cartão de crédito. Epa, esse aqui é o TikToker ama, né? Você paga o cartão de crédito com pouco cartão, né? Quase isso, né? O que ele fez? O que é duplicata? Fornecedor. Então, que ele pagou um fornecedor com cartão de crédito.
Vamos ver o impacto disso na perspectiva contábil? Pode fazer isso? Pode. Só tem que tomar cuidado que isso virou uma bola de neve, né? Olha só o que vai acontecer. Se eu pago um fornecedor, o que acontece? O meu fornecedor vai diminuir. Então, eu vou debitar o meu fornecedor, que é um passivo circulante, porque eu estou pagando o fornecedor, afinal de contas, né? Não importa o método, mas estou pagando R$ 7.000. Então, por ser débito, positivo, tá? Cuidado para não associar, mas é passivo, negativo. É, passivo para aumentar realmente é negativo. Mas para diminuir o passivo, você automaticamente coloca positivo. Por que positivo? Porque eu estou pagando o fornecedor. E como que ele está pagando esse fornecedor? Ele está pagando esse fornecedor com cartão de crédito. Então, aqui sim a natureza é crédito, vai surgir a conta. Na verdade, acho que já tinha, né? Cartão de crédito, passivo circulante. Esse passivo passa a ser negativo. Por quê? Porque aumentou a minha dívida com cartão de crédito. Resumindo, o que eu fiz? Eu troquei a dívida do meu fornecedor com cartão de crédito, que talvez seja pior. Porque se eu não pagar o cartão de crédito, eu te garanto que os juros de cartão de crédito vai ser muito maior que o seu fornecedor. Isso aí tem grandes chances de acontecer, mais de 90% de chance. Porque cartão de crédito, inclusive no Brasil, é uma das maiores taxas de juros do planeta, né? Então, vamos lá ver o relatório? Vamos comparar fornecedor e cartão de crédito. Vocês vão ver que o fornecedor vai reduzir, que ele liquidou, e vai aumentar a conta cartão de crédito, ó. Foi exatamente isso que aconteceu. Esse aqui é o famoso trocar 6 por meia dúzia, né? Mas por que o pessoal faz isso, então? Para ganhar prazo. Quando você paga o fornecedor, você está pagando ele em dia. Você gera uma informação positiva para o seu fornecedor. Afinal de contas, você está pagando em dia. E você ganha em prazo como? Como você usou o cartão de crédito, esse valor vai lá para o próximo mês. Né? Você ganha esse time. Lógico que fazendo uma operação dessa, você corre um risco de pagar taxas. Aqui a gente não entrou nesse detalhe, porque essa taxa entraria como uma despesa financeira, que é o que a gente vai ver na aula 3, a partir da aula 3, que é implementar o demonstrativo de resultado de exercício junto com essas operações. Aí que vai começar a ficar interessante. Legal? Mas hoje é possível você pagar, por exemplo, IPTU, imposto de maneira geral, IPVA, né? Imposto de carro, guias de Simples Nacional, impostos empresariais também, no cartão de crédito sem pagar taxa, tá? Então, esses aplicativos, por exemplo, o 99Pay, você pode usar eles para pagar esses tributos, né? Como eu disse, de casas, veículos empresariais, e geralmente eles não cobram taxa para pagar esses impostos, geralmente, mas sempre é interessante você analisar. Ah, se não cobre taxa, vale a pena? Na perspectiva financeira de prazo, sim. Mas sempre é interessante você analisar se naquele dia você vai ter o dinheiro. De alguma forma, você vai ter que pagar a conta. Você está ganhando um prazo, você está ganhando um fôlego. Se a empresa precisar desse fôlego, às vezes vai fazer sentido. Legal? Vamos aqui para dia 14, né? Está quase fechando. Ela comprou a máquina de 36.400, sendo 4.000 no cartão de débito, perdão, e o restante parcelado no fornecedor. Antes de falar dessa operação, o Vinícius levantou a mão. Vinícius, fica à vontade em abrir o microfone aí para você colocar a sua dúvida. Bom dia, professor, tudo bem? Eu estou bem, e você? Joia. Então, aí no caso, um exemplo. E se ele estiver usando um cartão de crédito, pessoa física, que não é vinculada à empresa? Boa. Excelente pergunta a sua, né? E o que acaba acontecendo isso, né, Vinícius, na prática? Então, quando eu compro uma coisa e não estou usando o cartão de crédito empresarial, como que eu vou contabilizar isso? Porque eu já estou misturando o princípio da entidade. Misturei a Isso. pessoa física para o KPJ. Já furou o negócio. Então, fazendo certinho a contabilidade, eu não teria como fazer essa contabilização. Porque se eu compro no cartão de crédito da pessoa física, provavelmente essa nota aqui, ó, esse documento fiscal, eu não vou ter aquela comprovação financeira. Falando a perspectiva 100% exata, né? Seguindo a risca. Então, eu teria um possível problema, inclusive se eu sou uma empresa que sofre um processo de auditoria, de ter uma ressalva, que eu estou misturando ali um patrimônio da pessoa física jurídica. Mas na prática, nos pequenos negócios, que a gente sabe que não existe essa figura do auditor, o governo está fiscalizando ainda essas empresas porque ele cobra em cima do faturamento, isso acontece muito. E aí vai depender de qual visão você quer gerar da contabilidade. Eu vou gerar uma contabilidade gerencial ou vou gerar uma contabilidade fiscal? Por exemplo, eu vou gerar uma gerencial, porque no pequeno negócio, a gente entende que acontece, mas não aceita, a gente só entende, né? Ou entendi que ele fez isso, mas não estou de acordo. E aí o que eu posso fazer? Eu contabilizo, mas com essa ressalva. Empresário, não é o recomendado, não é o certo, estou fazendo aqui, vou colocar no balanço da empresa, mas estou colocando essa ressalva, que por enquanto, por você ainda estar abrindo a empresa agora,
você não ter um cartão de crédito corporativo ou não ter um limite legal ainda, eu vou registrar nesse formato, considerando sua pessoa física. Mas nós não podemos usar esse balanço na perspectiva contábil e fiscal, porque ele não tem validade. Afinal de contas, eu feri o princípio da entidade. Então, você tem que deixar claro para ele. Então, geralmente, quando eu vou fazendo a consultoria, eu crio um balanço que eu chamo de gerencial. O que é isso? Para a nossa consultoria, para a gente analisar e tomar a decisão. Não é um balanço que, por exemplo, ele pode enviar para o banco para servir como demonstrativo, até porque precisa do contador para assinar, apesar de eu ser contador também, né? Então, a gente tem que deixar isso claro para ele, ó. Então, vou fazer? Vou representar para você? Vou. Não é o correto, podemos, né, entender nesse primeiro momento, mas já sei que no futuro, assim que você tiver um crédito disponível, você vai fazer do formato correto, legal? Então, é possível ter esse jogo de cintura. Inclusive, ô Vinícius, pequeno negócio acontece de tudo, né? Acontece a movimentação da conta corrente da pessoa física, ó. Então, acaba acontecendo essa pulverização. Mas quanto mais você puder fazer isso, principalmente no início, melhor. Vou usar uma analogia só para a gente entender. Isso aqui é igual início de relacionamento. Se no início do relacionamento você faz algo que de repente te deixa desconfortável, para você, sem entrar em detalhes, né? Que às vezes o pessoal vai querer me julgar aqui, né? E depois, para você mudar isso, cara, vai ser um tremendo trabalho. Porque a pessoa vai até falar, cara, mas você aceitava isso no início do relacionamento? Por que você está pedindo para mudar logo agora, depois de um ano? Porque às vezes você fica com receio no início, né? Você quer abrir mão. Então vai ser difícil. Então, o que eu recomendo? Sempre no início, tenta seguir da forma ideal. E por que as empresas quebram? A gente tem que sempre lembrar disso. Um dos fatores é, primeiro, misturar o patrimônio da pessoa física com a jurídica. Aí você já lembra isso pro cara. Falou, ó, você está começando agora. Já está misturando, meu amigo? Então você já tem chance que daqui 2 anos sua empresa quebra. A estatística fala que 80% da sua empresa vai quebrar. Porque quando ele mistura, a gente sabe o que vai acontecer. Ele vai pegar aquele dinheiro para ele, né? A gente, muitas das vezes, na consultoria, não vai ter acesso à conta corrente dele, ele não vai liberar acesso à conta corrente dele. Eu, quando faço consultoria, raramente o empresário libera acesso à conta corrente dele. Ele custa liberar empresarial, por incrível que pareça, né? Que deveria ser algo aberto. Então, empresarial você tem acesso, mas a pessoa física não. E como que vai fechar o saldo bancário? Como é que vai fechar um relatório? E aí você começa a ter um balanço manco, ou que não representa a realidade, entendeu? E aí, o que a gente pode fazer nessa situação? Na hora que ele for pagar o cartão, ao invés de considerar esse cartão de crédito, eu baixo no caixa, porque eu vou lá dou em dinheiro em espécie para ele, entendeu? Então acaba tendo as situações, mas é sempre interessante lembrar esses fatores aí, né? Que causar a quebra da empresa, de começar errado, né? Lógico que a gente não está aqui para pregar uma verdade absoluta, mas pelo menos tentar evitar, né? Porque a gente já sabe que já deu errado, a gente usa esse histórico para não automaticamente acontecer com esse empresário, Então, principalmente quando a empresa é nova. uma coisa também que pode acontecer, tipo assim, muito difícil mesmo alguém fazer isso. Um exemplo, usa o cartão de crédito, mesmo sendo empresarial e tal, mas ele pode usar em benefício dele, que não tem anuidade, não tem nada, mas ele pode comprar algumas coisas no cartão de crédito dele para a empresa, para gerar milha, essas coisas. Mas eu acho que é muito difícil alguém fazer isso. Porque, tipo assim, você pode até gastar no cartão de crédito, mas você tem que guardar aquele dinheiro. Você sabe que no mês, na data, né, para pagar, você tem que ter aquele dinheiro disponível para você pagar. Mas eu acho que é muito dinheiro fazer isso. E você podia trabalhar com dinheiro, não sei. Mas é muito difícil alguma pessoa fazer isso. Essa situação que você comentou, reverso, né? Você tem um cartão de crédito corporativo com limite alto, aí é o contrário. E você usa a pessoa física, não é? Esse ainda você consegue contornar um pouco mais fácil. Como que Não, você contorna ele? é para empresa mesmo. Tá, para a empresa mesmo, tá? Se E ele usa o cartão de crédito, por exemplo, nessa situação da PJ, tá um limite, sei lá, R$ 200.000. Aí eu vou usar em meu benefício, por exemplo. Ainda isso. você consegue contornar. Como? Adiantamento a diretor. Ah, ou Prolabore. Ao invés de ele ter pegado o dinheiro, ele usou o próprio cartão para fazer uma retirada em salário. Então, nessa situação, né, que não foi o que você comentou, mas que é interessante também a gente comentar, quando eu pego o dinheiro da empresa e uso para benefício próprio, você lança como Prolabore. Aí sim, contabilmente falando, é possível, é tranquilo, beleza? Eu só não entendi a questão da milha que você falou. A empresa ela pode ter o cartão de crédito dela, em tese essa milha seria dela, mas se for apropriado, por exemplo, para pessoa física, eu acho que não sei se foi isso que você comentou, em tese não seria o correto também, né? Se for seguir a linha, mas enfim, né? Aí como se diz, o cara é o dono da empresa. Vai da consciência dele, né? O governo vai ficar fiscalizando tudo, o consultor não vai mandar no negócio.
sei se foi isso que você comentou. Sim. Mas essa milha seria mais ou menos essa ideia. Cartão de crédito. Para a empresa, no caso. Seria o quê, perdão? Não é viável a empresa usar, então, um cartão de crédito. Não, é viável sim, porque, por exemplo, o cara está viajando. Se a pessoa está viajando, ela vai ter gastos, por exemplo. E aí, se a empresa não tem um cartão de crédito, esses gastos, muitas das vezes, o que a empresa costuma fazer? Dá em dinheiro e o funcionário vai lá e gasta. Quando você dá em dinheiro, existem diversos riscos nessa operação. A pessoa ser assaltada, enfim, sem entrar em muito detalhe ou gastar indevidamente. Já quando você passa, por exemplo, um cartão de crédito, além de você ter a comprovação de onde passou, junto com o cupom fiscal, você ainda ganha questão de prazo. Então, Mas, comprou, foi então, feita uma compra indevida, foi roubado o cartão. Você tem a maior segurança do mundo que a operadora vai se tornar isso. Agora, no dinheiro, se você for assaltado e tudo, a responsabilidade da empresa. Então, o cartão de crédito você acaba ganhando no prazo e até na veracidade da informação, porque você pega aquele comprovante do cartão e fala, cara, você só vai consumir onde tem cupom fiscal. Você só vai abastecer com comprovante de cupom fiscal, senão sua contabilidade não vai fechar. mas você passa sua senha para um funcionário para usar o cartão de crédito? Sem problema algum. Boa pergunta. Aí o que acontece? Na questão empresarial, você faz um cartão para cada funcionário, entendeu? Aí vai depender do convênio que você tem para a empresa. Então Ai. você vai ter o seu cartão de crédito do proprietário e você vai ter adicionais para os funcionários usar também. Isso vai depender muito do convênio que a empresa oferece. Então, dependendo da situação, você vai ter. Tem algumas empresas que eles têm um cartão que é praticamente um crédito, chama Vale Combustível, Vale Refeição também, que é quase a mesma ideia. Só que nesse caso, você gera um boleto para ele cair lá. Ele vira um cartão de débito, né? Um pouco semelhante. Só que o que a empresa faz? Ele pega esse boleto e paga no cartão corporativo, no crédito, né? Aí ganha no prazo e o funcionário fica com o veículo também. Mas eu já trabalhei numa empresa que os funcionários, quando faziam viagem, ele tinha esse acesso ao cartão de crédito. Outra coisa que as empresas também fazem, né? Não seria, vamos dizer, um mundo ideal, mas acaba acontecendo. O funcionário usa o cartão dele. E aí depois ela repassa mediante essa comprovação. Seria uma outra possibilidade também, para não ficar gerando um cartão de crédito corporativo para cada pessoa ou vários adicionais, entendeu? O Vitor levantou a mão, tá? Então, não sei se respondi a pergunta do Vinícius. Aí, se sim, depois o Vitor pode falar. Entendi, ficou claro. Pode seguir a aula, obrigado. Era só um adendo mesmo, que geralmente tem os cartões corporativos, pelo menos onde que eu trabalho, é separado por setor. Aí cada líder tem o seu, e aí fica destinado uma certa quantia, né, em cada cartão. Aí só não sei se eles liberam um valor anual ou mensal. Mas aí tem essa destinação, tem um cartão para cada setor, então depende da empresa, igual o Wordonis falou. Pode ter a empresa que libera para os funcionários, mas também pode ter esse caso aí da empresa que libera para os líderes e tal. Exatamente. Vai depender muito do porte da empresa, da política, do nível de organização, né? Então, cargos mais confiança, né? Ou ele dá para o líder, ou ele dá para o departamento. Se o funcionário for algo assim, coisa corriqueira, pode pegar o da empresa, um adicional da empresa e poder fazer. Mas fato é que o cartão de crédito, em termos de segurança, é algo meio que raro de você ter problema, né? Se a empresa estiver acompanhando ali. Até porque se foi feita uma compra indevida, você vai lá e estorna. Lógico que depende da conduta do funcionário. Mas vai muito da política de viagens, né? Algumas empresas acabam indo para a prática, né? Se tiver muita gente, por exemplo, eu tenho 100 pessoas no trecho, na estrada. Aí o que eles fazem? Cada um usa o seu cartão, no final chega para fazer o acerto com as despesas, né? E a empresa faz a transferência. Então, o que o funcionário faz? Ele paga no cartão de crédito dele e a empresa depois paga via Pix. Para o funcionário é legal, porque ele ganha o dinheiro ali para depois pagar, né? Sua perspectiva de prazo. E para a empresa dá no mesmo, porque ela tem um documento que contabilmente dá para ela registrar aquela baixa, entendeu? Então acaba atendendo também, né? Só que tem aquele cuidado, o funcionário vai usar o cartão de crédito. Se o funcionário não pagar aquela despesa, depois vir para o processo trabalhista, falar que ele, né? Que a gente tem que pensar em todas as possibilidades. Que ele estava lá, que não foi reembolsado. Então, por isso tem que ser muito importante você ter a política, né, de viagens. Tem um documento que fala, olha, você vai fazer desse formato, assim, assim, ver a questão jurídica, né? Se isso não pode dar um tipo de problema, caracterizar como outro salário, que exige tudo aí na prática, tá? Então só tem que fazer esses cuidados aí, ter esses cuidados, tá? Em termos aí, principalmente nessa questão de viagens, tá? Mas o
o mundo ideal era ter o cartão corporativo. Lógico que cada caso é um caso, né? Se você tiver muitos funcionários, inclusive rotatividade alta, aí a gente vai ter os desafios. O que acaba sendo rompido, né, com o que a gente falou naqueles cartões de vale combustível e vale alimentação, ou refeição, né? Que aí você transfere o dinheiro para lá e aí ele pode usar e comprovar os gastos, tá? Então tem várias formas de contornar isso, mas como foi várias, o Vinícius colocou várias situações interessantes ali, a gente acabou complementando, o Vitor também mencionou. Beleza? Acho que matou as dúvidas agora, né? Vamos seguir aqui então, né, pro maquinário, no dia 14. Então, quando eu compro esse maquinário, por 36.400, vai surgir um mobilizado de 36.400. Então, vamos lá. Dia 14. Vai surgir, então, imobilizado de 36.400, por isso que é positivo. Ativo não circulante imobilizado. Maquinário, nome. E débito. E como que ele vai pagar esse maquinário? Ele fala que ele paga, vamos dar uma olhadinha lá, paga 4.400 no cartão de débito, então já vou colocar negativo, 4.400. Cartão de débito é o quê? Conta corrente. Para não confundir com cartão de crédito, cartão de débito, saiu da conta corrente. Por isso aqui vai ser uma natureza credora na perspectiva contábil. Crédito reduz os ativos. E o restante? O restante ele fala. Como vai ser esse restante? Em 24 vezes pelo fornecedor. Opa, aqui ficou interessante. Como é que eu vou calcular isso? Eu já sei que vai ser crédito e vai ser fornecedores. Um fornecedor vai ser passivo circulante e outro fornecedor vai ser passivo não circulante. Bom, se eu estou devendo 36.400, paguei 4.400, a diferença vai ser para os meus passivos, para o meu fornecedor. Só que eu estou pagando em 24 vezes. Então, as 12 primeiras parcelas vão ser no circulante e as outras 12 no não circulante. Ou seja, eu pego essa diferença e divido por 2. Vai ser 16 mil. Eu vou lançar 16 mil aqui e 16 mil aqui também. Vamos ver se fecha o somatório disso aqui. Ó, 36.400. Fechou. Então, 36.400, vamos validar o valor da compra. 36.400. Então, aqui eu tirei o valor da conta corrente, 36.400 menos 4.400. Tirei esse valor, a diferença eu dividi por 2, porque metade vai para o curto prazo, metade vai para o longo prazo, tá certo? Se eu quisesse, eu poderia dividir por 24, multiplicar por 12, que vai ser a mesma coisa que dividir por 2, porque são 12 parcelas de cá, 12 de lá, né? Metade, metade, né? Vamos ver o impacto disso? Ó, o botão direito atualizar. Vi que surgiu aqui, ó, o maquinário, ó, no imobilizado. Vi que aumentou o meu fornecedor e surgiu o fornecedor no longo prazo. Continuou fechando meu balanço, ó. Então tá tudo certo. Se por algum motivo eu errar, ó, gente, só para vocês verem, ó. Vamos supor que eu digitei errado, ou enfim, 15 mil. Vamos ver o impacto, ó. Meu balanço passa a não fechar, tá vendo? E aí, se você tá sempre atualizando o relatório, você vai no último lançamento para validar. Agora, se você está fazendo tudo ao mesmo tempo, aí você tem que olhar lançamento a lançamento. Todas as operações de origem tem que bater com destino. Como aqui, por exemplo, foi só no último, aí eu teria que revisar o último lançamento para poder validar. Legal? Vamos ajustar para os 16. Atualiza, o balanço já passa a bater. Beleza? O Vitor tinha comentado agora que eu vi. Famosa matemática, né? Eu acredito que seja na parte que a gente estava comentando ali o anterior, né? E o último, nossa, esse aqui é brabo, hein? Comprou ações da Oi, vixe, da empresa do Wake, só coisa boa aqui, né? Meu Deus do céu, dia 15. Então, vamos lá, esse aqui é só um exemplo, hein, gente? Faz isso não. Então, 15/9, hashtag Stonks, né? Então, o que que ele faz? Se ele está comprando ações, 7.600 vai para o meu ativo circulante, perdão, ativo não circulante, investimentos, ações, empresa de débito. Se eu estou comprando ações, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Ele está falando que está vindo da conta corrente. Então, menos 7.600. O meu ativo circulante, conta corrente. Beleza. Então, tirei o dinheiro da conta corrente, coloquei em ações. Vamos ver o impacto disso?
saiu o dinheiro da conta corrente, aumentou aqui as ações, bateu o balanço do mesmo jeito. Perfeito. Então, que eu consigo fechar, né, as informações, lançamos todas, e já posso partir para o nosso relatório, né? Deixa eu ver aqui a dúvida do Vinícius. Professor, despesa financeira, como você faz o cálculo dela? Um exemplo, juros de empréstimo e financiamento. Joga direto da RE, excelente a dúvida do Vinícius. Isso. Então, quando você faz lá um empréstimo, naquele momento que você fez o empréstimo, você lança ele no passivo, circulante, não circulante, tá? Porque é uma dívida que você tem. E a contrapartida, por exemplo, o dinheiro em caixa ou o veículo, a máquina que você comprou. Na hora que você for pagar o empréstimo, Vinícius, por exemplo, vamos supor que tem uma parcela de R$ 1.000, só para ficar fácil. Beleza. Desses R$ 1.000, o que a gente tem que entender? Tem que lembrar lá que existe amortização e juros. A amortização é o que vai reduzir o principal, e juros é o que é o aluguel do dinheiro. Então, vamos supor que nesse exemplo de R$ 1.000 de parcela, R$ 300 seja juros. Então, o que vai acontecer? R$ 300 eu lanço no DRE como despesa financeira, e os R$ 700 ele vem para o meu passivo, reduzindo a minha dívida. Então, na hora que eu vou lançar essas amortizações, essa liquidação de empréstimo, eu tenho que entender qual parte da parcela é juros, qual parte da parcela é amortização. Aí eu tenho que ter uma noção, né? Tabela price, saque, como funciona, que inclusive é o que a gente vai ver também nos módulos, né, de matemática financeira, né? Calcular isso também. E também a gente vai ver essa parte de despesa financeira, essa integração do balanço com o DRE, a partir da próxima aula, onde a gente vai começar a usar o segundo relatório demonstrativo de resultado de exercício das operações. Beleza? Essa dúvida foi muito boa. O Vinícius, o Vitor, na verdade, né, levantou a mão. Fica à vontade, Vitor. Aproveitando a pergunta dele aí, é só para essa questão também é importante a gente saber, porque fica interessante entender se compensa às vezes amortizar, tirar do nosso caixa, da nossa conta corrente, ou se compensa pagar mensal e investir o resto do dinheiro. Então, foi até boa essa pergunta para a gente analisar. E o final aí eu vi que a gente vai ter que analisar o que aconteceu com a empresa. Então, como ele questionou, se tivesse detalhado isso, realmente ia ser um ponto positivo para a gente analisar. Se compensava tirar do nosso caixa e amortizar, pagar mais barato, né, o empréstimo, ou se compensa pagar mensal e reinvestir o valor excedente. É isso, né? Mais ou menos essa questão, né? Perfeito. Ó, o pessoal aqui tá fazendo pergunta boa, hein? Tô vendo que o pessoal tá participando bem, coisa boa. Vamos tentar responder essa pergunta numa análise, né? Hoje, nós temos nossa taxa Selic a 13,75 anos. Hoje, no momento, nós estamos fazendo aqui o vídeo ao vivo. Obviamente, você pode assistir em outro momento que ela seja dinâmica e mude. Perfeito. Então, se a taxa Selic é 13,75 anos, imaginando que nós estamos colocando aquele dinheiro naquela conta aplicação de 13,75, o que eu tenho que pensar? Vamos supor que meu empréstimo, exemplo, ele seja 20% ao ano, o custo. Bom, vamos pensar então. Se o empréstimo me custa 20% ao ano e a minha conta aplicação está rendendo 13,75 ao ano, o que vocês acham que é mais vantajoso para a empresa? Quitar uma dívida que está a 20 ou deixar o dinheiro aplicado a 13,75? Que tá a Bom, dívida. exatamente. Se eu tenho a disponibilidade em caixa, né, tenho a previsão e tudo, financeiramente falando, a perspectiva de amortização é mais fácil quitar a dívida, porque a dívida está sangrando o negócio. Bom, é um cenário número 1. Vamos para o cenário número 2. Hoje, então, nós temos ainda a Selic 13,75. Só que agora eu fiz um empréstimo. E eu peguei aquele Pronamp, né? Um exemplo. E aí esse empréstimo ele é 6% ao ano. Então, nessa situação em que eu tenho o meu dinheiro aplicado a 13,75 ao mês, eu estou ganhando ao ano, perdão, 13,75 ao ano. Todo ano eu estou ganhando 13,75, média, exemplo. E o meu empréstimo custa 6% ao ano, ó, peraí. Então compensa muito mais eu deixar o dinheiro aplicado, porque eu ganho 3,75 ao ano, do que o que está. Então o que eu tenho que entender nessas situações? O que vale mais a pena? Basicamente, analisar seu custo de oportunidade. Se eu deixar meu dinheiro investido, o quanto que eu ganho? Aí você vai fazer, nesse caso, a referência Selic, porque é só um exemplo, né? Que o dinheiro estaria disponível lá. Lógico que se o seu dinheiro tiver investido, como foi o caso aqui, em ações, participações societárias, ou na própria empresa, né? Aí você tem que ter uma taxa interna de retorno, que é a TIR, para você comparar o custo de oportunidade com o custo do empréstimo. Resumidamente, então, vai ser uma briga entre taxas. Então, você tem que saber qual que é o custo do seu financiamento e você tem que saber qual que é o custo da sua oportunidade do seu dinheiro, para você validar o que seria mais viável fazer. E, além desses fatores, sempre analisar o seu caixa. Porque, às vezes, você está nessa situação. Hoje eu ganho 13,75 ao ano, meu empréstimo custa 6.
Então é mais fácil você realmente aplicar o dinheiro. Só que, de repente, você está com tanto dinheiro em caixa e vai entrar muito mais dinheiro e você fala assim, cara, eu odeio dívida. Aí, por questão de paz de espírito, você vai lá, financeiramente, você sabendo, não é que não é vantajoso, você vai lá aqui porque às vezes você odeia dívida, tá tirando o seu sono, você odeia ficar devendo. E aí vai além da perspectiva financeira, algumas situações, beleza? Mas financeiramente falando, a gente olha os dois. Tranquilo? Respondido aí, ô Vitor? Bom, vamos lá, sim, né? Vamos lá, vamos para o relatório, então. Já contabilizamos todo, vamos ver o nosso relatório que já está prontinho, olha só. Lembrando que sempre, né, no final da aula, a gente sobra o vídeo lá para a plataforma, já com o relatório e com o arquivo Excel resolvido, tá? Fique à vontade e sugiro, inclusive, refazer. Então, analisando as movimentações contábeis da empresa do período de setembro de 2022, referente aos lançamentos do balanço patrimonial, podemos concluir que, 1. Gente, seguinte, antes de fazendo pausa aqui, leitura, isso aqui é uma sugestão de relatório, tá? Não significa que você tem que usar as mesmas palavras, o mesmo jeito que eu faço. Então, aqui eu só estou mostrando um exemplo. Legal? Só é importante ressaltar isso, caso o pessoal leve isso aqui à risca, né? E aí quer fazer todos os relatórios nesse esquema. Isso aqui é uma sugestão. Cada um tem o seu jeito, cada um tem uma forma de escrita, tá? Então, aqui é só um caminho, vamos dizer assim. Perfeito? E relatório, gente, é diferente de desabafo. Eu acredito muito nisso. Como assim? Desabafo é você sai contando tudo. Já viu aquela apresentação, aquele amigo que você conversa, que ele fala, fala, fala e não fala nada? Brincadeira, tá igual política, hein? Brincadeira. Mas enfim, então você tem que ser objetivo. Relatório é uma, duas, só se for uma coisa muito complexa para ser várias páginas, mas eu acredito bastante na questão de uma página, tá certo? Então você tem que ser bem objetivo. Ah, precisa explicar muita coisa. Aí você marca uma reunião de apresentação. E no relatório você coloca os pontos principais. Por quê? Gestor, diretor, cargo de liderança, meu amigo. Se você escrever negócio, muita coisa, o cara vai ler, não, não tem tempo, não. Exemplo disso, vamos nem longe. Pega uma imagem que tem várias coisas escritas e manda no WhatsApp e pergunta pro colega. O cara não vai nem saber, ele nem lê. Hoje em dia o pessoal tá nessa era, não tá nem, tá superficial, nem lê. Né? O exemplo disso que eu vou usar como fins pessoais, ó. A minha esposa, ela mandou um convite, né, do aniversário dela, e lá tinha várias informações, dia, data de confirmação, data do evento. O pessoal confundiu data da confirmação com data do evento, porque só passou o olho. Então hoje a gente está na era da informação, é tudo rápido, é muita coisa. Então se você fazer muita coisa, você vai trabalhar muito, não vai gerar valor e a pessoa não vai entender nada. Então tente ser mais objetivo. Minha opinião, não é uma verdade absoluta, beleza? Com base na minha experiência. Primeira coisa que ele fala, a empresa possui mais de 70% de recursos alocados em longo prazo, destacando a conta imobilizada, que é 47%. Como é que eu cheguei nesse número? Então, vamos lá. Então, aqui eu fiz uma análise vertical. O quanto que cada conta representa perante o total. O total é 100%, 764, 600 é 100, ativo circulante é X. Né? Então, vai ser esse cara dividido por esse. Foi basicamente isso que eu fiz. Ó. Aqui, no caso, deu 25%, né? Vamos colocar aqui em percentual. Duas casas decimais. E eu fiz isso para as contas sintéticas, ó. Utilizava longo prazo, investimento, mobilizado, intangível. Daqui no total, volta no 100%. Ó, então, se eu selecionar os ativos não circulantes, ó, em cálculo 74 tá aqui. Então, foi daqui que eu tirei. Eu fiz uma análise de participação. Legal? Então, mais de 70% de recurso. Ah, professor, eu poderia citar 74? Poderia. Eu já vou, como eu disse para você, pelo prático. Mais de 70%. Fica até mais fácil de ler, né? 70%. E o imobilizado 47%. Ou seja, aonde que o recurso está? Praticamente no imobilizado, a parte operacional do negócio. Depois, a conta estoque não sofreu variação no período, ou seja, não foram realizadas novas aquisições ou vendas de mercadoria, que eu já deixo ressalva. Cara, você abriu a empresa tem 15 dias, você não vendeu. É uma ressalva importantíssima, não é? Então você tem que vender, né? Basicamente isso. Depois, a empresa utiliza banco, conta digital. Isso pode facilitar em questão burocrática, você facilita, resolve tudo pelo aplicativo. Além disso, ele gera uma economia de taxas e tarifas bancárias. Opa, informação importante. Depois, a empresa ela trabalha com reserva de emergência, logo no seu primeiro mês de inauguração. Isso demonstra conhecimentos, né, de finanças avançados, conforme a gente já mencionou também durante essas contabilizações. E o último item do ativo, a gente falou, ó, deve-se tentar alguns tipos de investimento, como é o caso lá da Oi, né?
MXX3, porque esse dinheiro pode ser perdido, né? Todo investimento que eu faço que ele vai dar retorno. Isso foi o que eu destaquei dos ativos. Poderia destacar outras coisas? Sim, mas toma cuidado para não ser um desabafo, conforme eu mencionei. Você poderia falar a questão do empréstimo diretor, mas por ser um primeiro mês, você não tem um histórico, aí tem que tomar muito cuidado de você mencionar isso, né? Conforme a gente falou. Às vezes esse diretor está pegando esse dinheiro porque ele sabe que no início a empresa vai demorar a engatilhar e depois que ele engatilhar vai devolver. Você poderia falar, mas ele representa 10%. Então, basicamente, o que eu falei é a conta que tem mais representatividade. Imobilizado, a conta que tem giro, que é estoque, opa, você não está vendendo. Então, eu destaquei os pontos principais. Investimento em nível de risco. Apesar de não ser muito alta a participação, eu mencionei, cara, você está começando a empresa, está diversificando, mas cuidado com a diversificação, senão você pode afundar, pode perder aquele dinheiro. Tá? Então, aqui é um modelo. Depois, falando da parte dos passivos, olha o que eu falei. A empresa possui origem de recursos de maneira equilibrada. 52% referente a capital de terceiro e o restante próprio. Como que eu fiz isso? Novamente, a análise vertical, né? Quanto que cada conta representa perante o todo, né? Para a gente entender a participação, de onde o dinheiro está vindo, ó. Então, passivo circulante, 43%, não circulante, 9%, PL, 47%, o total, 100, ó. 52, ó. 52 eu tirei daqui. Então, significa o quê? Que a maior parte dos recursos vem do capital de terceiro. Mas, assim, a gente vê que é pouco a mais, né? 2% a mais. Está bem equilibrado, conforme destacou. Olha só o que eu falo. Na análise de capital de terceiro, observe que a maior parte de recursos são de curto prazo. Precisa ser liquidado em 12 meses. Isso é um ponto de atenção, porque existe, aumenta o risco financeiro do negócio. Tem que pagar até os próximos 12 meses, até, né, 360 dias. Deve tomar cuidado com a utilização do cartão de crédito, pois essa fonte de recurso possui a maior taxa de juros do planeta, né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo. A gente já tinha destacado isso na operação. Depois o empréstimo foi realizado, ele foi 100% a curto prazo. E isso colaborou e contribuiu para o aumento do perfil de dívidas. Olha aqui, ó, empréstimo. Se não fosse esse empréstimo, ou se ele fosse diluído no longo prazo, talvez ia reduzir o risco financeiro. Não que ele seja ruim, a gente não está nem olhando taxa. Por enquanto, só a essência, né, do relatório. Então, eu vejo que aumentou ali o exigível, né? Pode reduzir a liquidez do negócio. Inclusive, se eu comparar o meu ativo circulante com o passivo circulante, ó, ativo circulante, em média, R$ 200.000. Passivo circulante, aproximado, 330. Opa! Eu tenho muito mais dívida de curto prazo do que ativo de curto prazo. Pode comprometer aqui a liquidez do meu negócio. Então, se eu não tivesse esse empréstimo, ou pelo menos reduzido pela metade, ficaria mais equilibrado, né? Então, a gente vai dando essa sugestão aí. Ressalta que o empréstimo, né? O empresário, perdão, ele deve aportar R$ 130.000. Ele fez o compromisso, ó, o 130 aqui, ó, capital a integralizar. Opa, então sócio, não esqueça, tá? Você tem uma dívida com a empresa ainda de R$ 130.000. Você tem que colocar esse dinheiro. Na hora que ele colocar, sai o capital a integralizar, aí fica o capital social de R$ 500.000. Esse dinheiro pode entrar no caixa, no banco, em estoque, em mercadorias, né? Da forma que ele achar mais convencional fazer essa migração. E por último, né, reafirmamos, olha só, não foi analisado demonstrativo de resultado de exercício, né? Então, ou seja, precisava desse relatório para complementar. Aqui a gente entende que a empresa não realizou vendas ainda, né? Portanto, não teve custos e nos primeiros 15 dias não fechou o período para lançamento de despesas. Coloco a data, coloco aqui o nome da pessoa, a empresa e a assinatura, né? Vamos ver ali, o Vitor levantou a mão, né? Pode ficar à vontade de fazer a pergunta. Nessa parte aí do aporte, né, do sócio de 130 mil, ele fala que no ano seguinte ele vai aportar esse valor. Só que ele tem o ano todo, ele pode ir pagando, por exemplo, esse mês eu vi que a gente precisa investir 50 mil, por exemplo, em alguma coisa, eu vou aportar 50 mil e abate nesses 130. Ele pode fazer isso parcelado ou ele é obrigado a aportar os 130 integral? Boa, pode sim. Por exemplo, na hora que ele fizer esse aporte, que é o capital integralizar aqui, que ele vai reduzindo esse valor, o que a gente vai fazer? Então, vamos supor que ele deu 50 mil, igual você falou, né? Então, ele tem que reduzir esse valor e o valor aumentar automaticamente no caixa. Legal? Então, o que eu faço? Por exemplo, aqui, ó. 16 do 9. Porque ele colocou R$ 50.000, né? No caixa, só exemplo.
R$50.000, ativo circulante, caixa da empresa, né? Então, eu vou debitar, vou chamar de aporte. E aqui eu vou creditar aquela conta de, como é que chama? Capital integralizar, né? Cadê? Capital integralizar. Que é um PL, vou colocar menos 50. Beleza, vamos ver o impacto disso? Ó, reduziu o capital integralizar, aumentou o meu caixa. Ó o que aconteceu com o balanço, bateu, aumentou as origens de recursos. Por que aumentou as origens de recursos? Porque o cara colocou mais dinheiro. E aí eu vejo que aquela dívida, aquele compromisso que ele tinha feito, ele já reduziu. Né? Então, ele já fez a integralização automaticamente daquele valor. Beleza? São só a título de exemplo. Ah, e se não foi em caixa, por exemplo? Se foi, por exemplo, em um veículo, que às vezes ele poderia colocar em veículo também. Aí eu poderia mudar aqui, ó. Veículo, ativo não circulante, imobilizado, né? Que às vezes ele pode integralizar não necessariamente em caixa, né? Em dinheiro. Aumenta aqui o veículo e permanece praticamente do mesmo jeito. Legal? Então, toda vez que ele vai automaticamente colocando dinheiro, a gente vai reduzindo isso. E se ele colocasse tudo, 130, vamos ver o que acontece? Acho que era 130 mesmo, né? Ó, tá vendo? Zerou a conta de capital integralizar. E aí, ficou, inclusive, até com origem de recurso bem maior que estava lá. E aumentou aqui a minha conta de veículo, por exemplo. Tranquilo? Deu para... Beleza. Deu para entender bem agora. É só para questionar, por exemplo, se ele quisesse pagar algum fornecedor, no caso ele teria que mandar para o caixa para depois ser, ou para o banco, conta corrente, né? Para depois ser efetuado o pagamento, né? Ele não pode pagar diretamente o fornecedor. Isso, a ideia seria essa, né? Para você criar um rastro, né? Então você coloca o dinheiro no caixa, aí com aquele dinheiro do caixa que você vai lá e liquida o fornecedor. Ou coloca o dinheiro na conta, com aquele dinheiro da conta você vai lá e liquida o fornecedor. Exatamente. Você cria o rastro, né? Por mais que ele tenha pago direto, você lança dessa forma para poder automaticamente ter o rastro. Ah, e se eu lançar direto, dá certo também? Dá. Vai ficar direto ali, né? Mas vai ficar um trem meio estranho, né? Aportou ali, lançou o fornecedor. Dá para lançar também. Financeiramente falando, matematicamente falando, dá certo. Se a gente lançar. Ó. Então, por Beleza. exemplo, aqui você falou do fornecedor, né? Poderia lançar direto, ó. Só que o fornecedor é passivo circulante. Deixa eu ver se tem esse saldo todo de fornecedor, porque senão ele vai ficar. Vai estourar. O fornecedor não tem esse saldo, então não dá para pagar mais que eu devo, né? Vou lançar um pouco menos, então. Vou lançar 90 mil. Também, ó. Opa, aqui com um sinalzinho. Tá vendo? Também dá certo, ó. Reduzir meu fornecedor. Dá certo? Perfeito. Então já integralizei com o fornecedor, mas talvez o mundo ideal seria ele colocar no caixa, dali ele transferisse. Legal? Porque aí eu crio o rastro que ele colocou o dinheiro em espécie ou na conta corrente, e dali o dinheiro foi automaticamente para um passivo dele, para um fornecedor. Beleza? Mas também seria possível fazer isso. Tranquilo? Fechou. Obrigado. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida com relação ao relatório, aos lançamentos? Deixa eu excluir isso aqui, né? A gente só estava simulando. Tranquilo? Tudo certo. Beleza? Bom, se não tem mais dúvidas, então por hoje nós fechamos, tá? A aula de hoje ela foi um pouco mais extensa comparado à primeira, né? Que a gente gastou praticamente 1 hora, essa aqui foi quase 2. Mas eu fiz questão, né, de fazer bem pausadamente, bem tranquilamente, por quê? Porque aqui a gente está falando na aula de contabilização, e contabilização é um processo que a gente sabe que às vezes a gente fizer rápido, trava, né, a mente, né? Então é interessante a gente vir fazendo devagar, entendendo o que está acontecendo, para não ter dúvidas, que isso aqui é muito importante, tá? Então na aula 3, que a gente vai falar só da parte do DRE, não tem contabilização, a estimativa é que a gente siga o mesmo raciocínio da primeira aula, em torno de 1 hora, tá? Já na aula 4, como a gente vai falar de contabilização do DRE, vai falar de controle de estoque, talvez também a gente chegue em torno de 1 hora e meia, 2 horas, tá? Mas o nosso compromisso aqui nem é com o tempo, só estou mencionando isso para o pessoal se programar, mas sim com o aprendizado. Então a gente sempre vem fazendo pausadamente, acompanhando ali o chat, tirando as dúvidas, esse é o nosso compromisso. Se o pessoal estiver fazendo pergunta, a gente fica aqui 3, 4 horas, não tem problema, tá certo?
Essa é a vantagem de quem está participando ao vivo. É quem for assistir no gravado, obviamente, pode deixar a dúvida, mas vai ser a dúvida no comentário. Beleza? Show de bola? E para quem chegou aí no meio da aula, né, que eu vi algumas pessoas, depois eu recomendo, tá? Acessa a nossa plataforma, vai lá, pega do início a aula e assiste ela de maneira completa. Reiterando aquele compromisso, né? A gente faz aqui juntos, recomendo vocês fazerem aí novamente em casa, pausando o vídeo, né, para fortalecer o conceito. E fica aí a dica para vocês fazerem o exercício número 3, tá? Sobre o demonstrativo de resultado de exercício, que é o que a gente vai fazer daqui 2 semanas, tá? Do caso aqui da Carla, beleza? Tá igual aquela música, né? Ô, Carla, tem uma música assim, né? Na hora que ela assistir, acho que ela vai dar risada e ficar brava comigo, né? Mas enfim, pessoal, me despeço aqui. Fiquem com Deus, né? Agradeço a todos que participaram, principalmente enviando essas perguntas, né? De alta qualidade, né? Foi muito bacana. Espero ver vocês aí na nossa plataforma e na próxima aula no ao vivo. Um abraço, até mais e até a próxima.